Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 51. Ponto de vista de Jason. E esse é outro nocaute do novato reinante Jason Bourne derrotando Gido. Com isso ele ganha 3 vitórias e nenhuma derrota. Quem vai parar a sequência de vitórias desse cara? Não é muito provável, mas estou aberto para qualquer um me desafiar, honestamente. Consegui minha segunda vitória derrotando Riovelt quando ambos perderam suas memórias de qualquer envolvimento meu, mas uma vez que me conheceram, eles vieram me desafiar novamente. Só que dessa vez eu usei apenas o básico do NEM e as técnicas avançadas, pois eu precisava praticar um pouco com minha nova categoria de aprimorador em 100% e emissor em 100% quando eu as obtive daqueles dois. Também só deixei o comando para os dois que esquecessem qualquer coisa que me envolvesse. Com isso, comecei a sair da área enquanto ganhava. Enquanto eu voltava para o corredor principal enquanto caminhava em direção ao meu quarto, foi quando notei que Zoka estava sentado ali, pois senti sua intenção maliciosa, mas não era direcionada a mim. Então, estamos neste ponto do anime ou mangá, mas isso significa que os meninos estão aqui. Dando meus passos em direção para ver o que estava acontecendo, vejo que Gon e Killua estão aqui, pois estou muito surpreso em vê-los aqui. Embora pareça que Gon e seu namorado parecem ter ganhado seu NEM recentemente. É possível que eles tenham vindo aqui para pegar algum dinheiro, mas agora eles chegaram ao 200º andar deste lugar. Mas foi quando notei o olhar em minha direção de Killua quando Gon me notou. Ele não disse nada, mas foi quando Hisoka riu da situação enquanto começava a sair enquanto atiçava o fogo no cenário à minha frente. Hahaha, bem, parece que um deles parece ter problemas com você, Jason. Bem, então vou me despedir e mais uma vez, Jason. Obrigado por ferrar com todo mundo por essa sua licença. Tchau. Ao me afastar do lugar, eu poderia dar um foda-se definitivo para Hisoka enquanto levantava o dedo do meio para aquele filho da puta. Killua parece ter um brilho escuro em seus olhos disparando para mim enquanto Gon parecia ter uma coloração escura sombreada em seus olhos enquanto olhava para mim. Foda-se, agora que Hisoka diz isso em voz alta, parece que os dois estão atrás de mim agora. Mas só porque eu não gosto de criar conflitos com o MC do mundo não significa que eu vou recuar agora que Hisoka disse essas palavras para eles. Esse cara adora me causar problemas, não é? Olhando para Gon foi quando ele me disse algo que me deixou estupefato, enquanto ele falava comigo em seu tom infantil. Ei senhor, eu quero sua licença de caçador. Apostaremos por ela em uma partida se eu vencer. Que porra é essa? Killua, por sua vez, apenas olhou para mim ameaçadoramente, como se eu quisesse aceitar o desafio do amigo dele. Talvez eu estivesse certa sobre ele ser seu namorado. Em qualquer outra situação, eu teria dito para ele se fuder, mesmo que fosse só por causa do passado dos pais deles, com o qual eu não conseguiria lidar. Killua é um Zoldyck e eu não quero que a reputação dele venha atrás de mim. Não sei ao certo qual é meu nível de força em comparação com um membro da família Zoldyck. Não sei como me comparo a eles, considerando os anos de experiência em assassinatos do lado deles. Então tem o Gon. Eu não sei sobre o pai caloteiro dele, mas não tenho certeza de como lidar com ele se alguém lhe dissesse que seu filho morreu. Mas eu sei que desde que eu vá lutar e derrotar o Gon, seu velho não se importaria muito. Mas considerando que eu gosto de dormir uma boa noite sem um assassino tentando me matar enquanto durmo, eu sorri enquanto respondi a Gon, ok. Mas o que exatamente eu poderia ganhar em troca disso então? Eu não estou exatamente entregando minha licença de caçador para ninguém se você não tiver nada que valha a pena arriscar em troca? Com isso Gon apenas pareceu chocado enquanto batia a mão na palma do outro enquanto chegava a essa conclusão, fazendo Killua cair de forma cômica enquanto respondia. Ah, você está certo, preciso de algo de valor para desistir se você vencer. Sério, o que diabos há de errado com esse garoto? Foi quando senti outra pressão vindo do corredor quando notei alguém saindo de lá. Fiquei surpreso, ele veio aqui. A pessoa na minha frente era o próprio Kurapika, que veio com um leve sorriso no rosto enquanto falava comigo. Agora, isso parece rude negar o pedido dele, Jason. Quero dizer, você os desqualificou da chance de se tornarem caçadores? Ah, agora, isso faz muito mais sentido agora. Vendo que Kurapika está aqui, todo em boa forma, apesar da malícia na área com outros lutadores. Eu queria saber uma coisa agora para dar aos garotos uma resposta direta. Mostre-me seu tem. Com tal pergunta, nós dois liberamos nossas 10 de nossas auras de nosso NEM como Kurapika e os dois garotos agora notaram a aura e a lacuna de poder entre nós. Suas auras, embora novas e impressionantes para iniciantes, certamente não são nada para se zombar, são impressionantes. Mas o tem deles é apenas como água rasa transbordando Gon e Killua. Kurapika é maior que os dois, já que ele provavelmente encontrou uma maneira de abrir seu NEM mais rápido sem o treinamento com Killua, já que eu o vi sair do local do exame alguns meses atrás, mas mesmo assim, ainda é impressionante para os padrões normais, pelo menos. Mas eu não sou normal. Minha aura quando mostrei meu tem é comparável à imagem de Gildads, pois ele estava transbordando com sua magia, pois ele era denso, o mesmo era com a minha naquele caso. Mas em termos de poder, não chega perto, já que a única habilidade que fiz foi ir no game no life. Mesmo assim, essa habilidade sozinha cria muito controle para usar, mesmo sendo difícil para mim usar, considerando minha manipulação natural em 60%. Mas as expressões em seus rostos certamente mudaram quando vi Killua dar um passo para trás de mim. Pelo menos isso me diz que ele acha que eu sou mais forte do que ele, o que é bom para ele recuar, mas Gon continua o mesmo.
Kurapika pareceu chocado com meu show anterior de Tem para ver o quanto é a diferença entre nós. Mas há algo que eu quero de Kurapika e essa é sua categoria de especialização 100% para mim. Eu também não me sinto tão mal com isso, considerando que Kurapika está em um caminho autodestrutivo e a história não precisava muito dele para mudar muito. No entanto, Sigon foi tão inflexível sobre eu lutar contra ele. Eu simplesmente retribuirei o favor que Kurapika fez quando ele tentou me enganar para ajudá-lo no exame Hunter. Sou uma pessoa muito mesquinha quando alguém tenta me pegar nas costas, mas não é como se eu pudesse odiar o cara por fazer isso. Sorrindo para os três, eu simplesmente respondi a eles em um tom calmo para Kurapika uma condição sob o nome de uma aposta. Que tal fazermos uma aposta Kurapika? Se você, meu amigo loiro, puder me derrotar em uma luta no estilo Arena do Céu, então eu darei a Gon minha licença de caçador e em troca trocarei algumas informações. Claro, isso se você vencer. Kurapika foi esperto enquanto me encarava considerando minha oferta. Ele é um personagem inteligente, pois foi rápido em negar meu pedido gentilmente enquanto falava. Desculpe, mas você tem algo em mente além de alguma troca de informações comigo. Eu dificilmente acho que você iria querer algo de mim que, interrompendo-o em um tom confiante, respondi a Kurapika enquanto ele congelava diante das informações que eu tinha sobre o que um cara como ele precisaria. Acontece que eu conheço muitas das aranhas que você está procurando. Eu até conheço algumas de suas habilidades. Isso chamou sua atenção, vendo seus olhos queimarem em vermelho brilhante naquele momento. Se olhares podem matar, então Kurapika teria me matado uma dúzia de vezes a essa altura. Claro, eu gosto de Kurapika como personagem, claro, e enquanto o que estou fazendo é bem dissimulado para o mal absoluto que eu planejei, mas foi no show que eu gostei deles. Quando seu povo é uma história diferente. Depois do que aconteceu com o exame Hunter, essas pessoas na minha frente são diferentes de suas contrapartes da mídia até certo ponto. Kurapika estava disposto a deixar que ele e seus amigos corressem perigo apenas por uma questão de vingança. Claro que muitos diriam que ele conseguiu se recompor antes que isso acontecesse. Mas foi quando foi mostrado repetidamente que ele correria esse risco por uma questão de vingança até que Gon, assim como outros, conseguissem colocar a cabeça no lugar novamente. Além disso, Kurapika foi a única pessoa que passou no exame a informar as duas crianças que eu adulterei o exame. Quer dizer, encontrar caçadores de estrelas de baixa classe é muito fácil para qualquer um que seja um caçador com acesso ao ciberespaço. Essa é a única maneira de ter certeza de que esses dois sabiam se foi Kurapika quem lhes deu a informação. Porque posso ter certeza de como Gon e Killua sabiam que eu adulterei a segunda fase do exame dele, a julgar pelas expressões deles antes. Mas agora ele conseguiu se acalmar enquanto falava, mas aquele olhar ainda estava em seu rosto. Diga-me o quanto você sabe sobre eles. Simplesmente enfiando minha língua só para provocá-lo ainda mais, respondi a Kurapika com uma voz envergonhada. Eu não sei. Por que eu deveria? Para começar, aqui não tenho nenhuma obrigação real de ajudá-lo, mas se você conseguiu vencer uma partida contra mim, eu vou te dizer o que eu sei. Mas isso se você ganhar essa aposta para mim primeiro? Ainda bem que eu estava certo sobre os poucos fatos que sei do Wiki sobre Kurapika, porque se houver algo envolvendo a trupe fantasma, ele entrará em uma fúria cega para encontrá-los e era isso que eu esperava dessa versão também. Ele é propenso a ataques de raiva incontrolável caso a memória de seu clã seja insultada de alguma forma. Imaginando que nomear as aranhas por si só foi o suficiente para ignorar minha configuração. Ele então começou a falar alto na minha direção enquanto eu mantinha uma cara fria. Tudo bem então. Se for preciso derrotar você na Arena dos Céus para aprender mais sobre as aranhas, então eu darei tudo de mim para derrotá-lo. Parece que eu posso ter um desafio real contra um dos principais protagonistas deste mundo agora que penso nisso? Eu nunca realmente enfrentei um dos protagonistas nos mundos que eu já passei, não é? A única coisa que me lembro é de apenas enfrentar o antagonista em outros mundos, mas nunca o MC da história ou seus amigos apenas fazendo amizade com eles. Hein? Acho que essa será a primeira vez para mim então. Mesmo assim, é melhor eu trazer o meu melhor enquanto estou limitado para obter o máximo que posso obter da categoria de especialização de Kurapika. Mas ainda assim, é de Kurapika que estou falando aqui. Eu deveria ser extremamente cuidadoso com esse cara, já que seu trunfo será seu tempo do imperador, o que por si só o deixará em uma posição assustadora contra mim. Enquanto ele tiver todas as suas categorias nem em 100% naquele modo, eu terei apenas conjuração aprimorador, emissor e transmutador com 100% de uso total, mas mesmo assim minha aura será drenada mais rápido por causa de no game no life, já que não tenho minha peculiaridade economizador de energia para usar. No entanto, se eu não posso nem arriscar minha habilidade ou usar, como posso ficar mais forte conforme aprendo mais? Essa foi outra razão pela qual criei, no game no life, essa habilidade nem também foi criada para ajudar meu crescimento quando tenho que lutar para conseguir o que quero, pois aprendo a não depender somente do poder em uma luta. Há mais de uma maneira de vencer o jogo. Ainda bem que eu nunca disse o que eu queria se eu ganhasse se Kurapika perdesse tempo para definir o dia, pois preciso de tempo para colocar minhas habilidades em ordem. Com isso falo com ele em um tom sério direcionando as regras. Ok, então que tal daqui a uma semana? Nós dois precisaremos de tempo para nos preparar, considerando que eu já lutei, e você precisa esfriar a cabeça para lutar seriamente. Com isso eu lhe darei um bom dia. Com isso comecei a sair enquanto Kurapika se acalmava. Tenho que fazer alguns planos para ir contra Kurapika. Como um conjurador, eu sei tudo que ele criou de suas correntes, mas há aquela roubar corrente para considerar, pois meu no game no life também pode ser roubado. Parece que eu posso ter que criar uma nova habilidade ou uma nova arma conjurada para ir contra Kurapika no caso de ele tentar roubar meu no game no life. É melhor prevenir do que remediar. Capítulo 52. Ponto de vista de Jason. Como devo proceder para criar uma nova habilidade nem com o tempo que me foi dado para uma semana?
Apenas um dia se passou, pois ainda tenho 6 dias restantes. Mas ainda assim, como contornar a habilidade de cura-pica nem sem que a minha seja roubada em troca? Enquanto eu estava sentado transversalmente na minha cama, treinando minha produção de nem na esperança de aumentar minha capacidade de aura, comecei a fazer uma revisão de quais seriam minhas novas categorias de 100% para ter uma ideia melhor de como deveria fazê-lo. Melhoria é a habilidade de usar aura para aumentar as habilidades naturais de um objeto ou do próprio corpo. Portanto, potenciadores podem aumentar muito seu ataque físico e defesa e são mais adequados para combate corpo a corpo. Potenciadores proficientes que também cuidam bem de seus corpos podem torná-los muito mais duráveis do que tanques e gerar a força de um míssil com um golpe. É raro encontrar potenciadores masculinos com habilidades de suporte, já que a maioria deles busca aumentar suas proezas de combate. Melhoria é a categoria mais equilibrada, permitindo que os usuários se espalhem uniformemente entre ataque e defesa e se tornem muito poderosos usando apenas habilidades simples. Exemplos de habilidades de melhoria mais complexas incluem melhorar o fator de cura ou impulsionar o crescimento do alvo. No entanto, é uma crença comum que os potenciadores geralmente não precisam de técnicas especiais, pois sua categoria natural já tem o melhor equilíbrio entre ataque e defesa como atributo principal. Isso pode contribuir para o motivo pelo qual a maioria das habilidades de nem de aprimoramento na série parecem ser meras aplicações de técnicas nem básicas ou avançadas à primeira vista, devido à falta de exigência de gerenciamento entre prós e contras em uma escala geral durante seu desenvolvimento. A afinidade por essa categoria desempenha um papel crucial no combate em todos os momentos, mesmo quando uma habilidade nem não está sendo usada. Uma afinidade por transmutação significa que uma pessoa pode mudar as propriedades de sua aura para imitar outra coisa ou apenas atributos específicos. Alterar a forma da aura de alguém também se enquadra nessa categoria NEM. Similar à emissão, construtos criados via transmutação são aura pura, portanto são invisíveis para indivíduos incapazes de usar NEM. Transmutação é frequentemente confundida com conjuração devido às suas similaridades. A diferença é que a transmutação permite que o usuário imite as propriedades de uma substância com sua aura, enquanto a conjuração transforma a aura na substância real. Os transmutadores não se limitam a imitar as propriedades da matéria sólida. Um bom exemplo disso é quando Killua Zoldyck usa sua aura para imitar as propriedades da eletricidade. Os transmutadores também podem dar certas propriedades à sua aura em vez de replicar as características de uma substância em sua totalidade. A goma elástica de Zoka imita e combina as propriedades da borracha e da goma, e é várias vezes mais flexível, pegajosa e durável do que a real. Uma afinidade por emissão significa que um usuário tem mais facilidade em separar sua aura de seu corpo. A aura geralmente diminui de intensidade muito rapidamente quando deixa o corpo de origem, mas emissores adeptos podem separar sua aura de seu corpo por longos períodos, por longas distâncias, e ainda ser capazes de mantê-la e suas funções. Devido às suas propriedades, emissão é tipicamente empregada em habilidades com ênfase em alcance ou aquelas que têm efeitos duradouros. Aplicações básicas incluem disparar projéteis ou raios de aura em alta velocidade. Embora esse método seja usado principalmente para atacar, ele também pode ser usado para impulsionar a si mesmo ou para lançar um efeito sobre outro tipo nem remotamente. Aplicações avançadas dessa categoria nem incluem teletransporte e permitir que a aura de alguém passe por matéria não viva. A emissão também foi combinada com música para obter efeitos surpreendentes, como aliviar a fadiga e fascinar os ouvintes. A aura emitida parece limitar a saída do usuário, e quanto mais a aura é separada do corpo do usuário, menor a distância que ela pode percorrer do usuário. Em alguns casos, os usuários demonstraram a capacidade de recuperar a aura emitida. Até agora, isso só ocorreu quando a manipulação também estava envolvida. Olhando para o meu braço enquanto levanto para frente, tenho que me perguntar uma coisa. Nem é tão diferente daquele anime em alguns aspectos? Quando você compara os dois, eles são um pouco parecidos, apenas com regras diferentes em vez de como usá-los. Nem é a expressão da força de vontade enquanto o outro é tão similar à manifestação da força de vontade naquele anime. Sorrindo com isso, acabei de descobrir o que devo usar. Técnicas de categoria de intensificador e emissor. Quero dizer, elas são úteis dentro e fora do uso inicial, concentrando minha aura em todo o meu corpo. Comecei a usar Gyu no meu braço que estava na minha frente enquanto comecei a melhorar minha aura natural para ficar bem resistente e combinei isso com meu transmutador nele. Comecei a mudar a característica dele para uma cor branca brilhante na minha pele, que logo ficou preta enquanto sorria ainda mais para a cena. Falando comigo mesmo, fiquei um tanto impressionado com o quão impressionante nem é e o quão comparável ele era ao Aki de One Piece. Enquanto eu falava comigo mesmo alegremente, então eu posso imitar o uso de Aki até certo ponto com transmutador e aprimorador. Que tal eu nomear este armamento nem ponto? Pensando na ideia, era melhor lidar com correntes nem de cura-pica, especialmente com seu roubar corrente? Talvez mais algumas armas além de aprimoramento natural e transmutação. Talvez eu deva usar meu emissor para enviar minha aura como pressão usando transmutação para transformá-la em ataques pressurizados como Aki Conquistador, ou mais como Nem Conquistador, se for esse o caso. Tantas possibilidades com NEM na verdade, mas também é restritivo lembrar de todas elas. Mas primeiro preciso refiná-las o máximo possível. Também desenvolver. Observação aqui, depende do sexto sentido que lhes permite sentir a presença, força e emoções dos outros.
assim como ganhar habilidades precognitivas limitadas. Isso parece um pouco simples de fazer apenas com aprimoramento. Os humanos têm 5 sentidos: paladar, olfato, visão, audição e tato. No entanto, um sexto sentido subestimado, chamado propriocepção, nos permite manter o controle de onde as partes do nosso corpo estão no espaço. A propriocepção é às vezes chamada de sexto sentido, além dos 5 sentidos básicos bem conhecidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. As sensações proprioceptivas são um mistério porque não temos muita consciência delas. Mas, em outras palavras, é definida como nossa capacidade de sentir exatamente onde nosso corpo está. Se eu praticar o suficiente para aprimorar meus sentidos, incluindo meu sexto sentido, eu poderia atingir essa técnica apenas com aprimoramento. Talvez eu devesse chamá-la de observação nem só pelo nome. A única coisa que resta fazer é refiná-los até que chegue o dia de enfrentar Kurapika. Embora ele possa me olhar em força, não posso deixar de ter medo de sua mente, afinal ele conseguiu derrotar um mestre potenciador, apesar de seu curto período como caçador. Ele também tem uma mente estratégica de mestre para combinar com sua força de vontade de que no futuro ele será o novo zodíaco do rato. Isso é algo para chamar a atenção digna da Associação de Caçadores para tomar conhecimento de Kurapika como o novo rato em seu grupo. Ele é alguém que não posso deixar de levar a sério, caso contrário, serei eu quem pagará o preço. Ponto de vista terceira pessoa. Em algum outro lugar fora do Arena dos Céus estava Kurapika, ocupado treinando seu Nen sozinho, enquanto se concentrava em aumentar seu Ten depois de testemunhar a grande quantidade de Jason. Rangendo os dentes de raiva, ele manteve a calma enquanto treinava usando suas correntes enquanto esmagava as pedras e árvores próximas com toda a sua força. Apesar de seu treinamento com seu mestre quando ele o deixou assim que o estava completando, Kurapika sentiu que precisava de mais tempo para melhorar suas habilidades, pois seu mestre sugeriu que ele fosse para a Arena dos Céus. Kurapika queria ir direto primeiro para perseguir as aranhas, mas ele considerou que seu mestre disse como treinar seu próprio Nen na época para ver até onde ele iria depois de obter sua licença de caçador. Quando ele entrou na região da República de Padoki alguns dias atrás, ele conseguiu se encontrar com Killua e Gon indo para a Arena Celestial depois de terem treinado para tirar Killua de casa por alguns dias. Kurapika vendo e ouvindo isso ficou surpreso ao ver os meninos novamente tão cedo, depois de apenas alguns meses. Ele os alcança sobre os eventos depois que eles se separaram. Certamente, durante uma de suas conversas, Kurapika mencionou como ele ganhou a segunda fase do exame de caçador, o que atraiu a atenção de Gon e Killua. Gon, especialmente por sua parte, sentiu que foi enganado em sua maneira de obter a licença de caçador como o resto deles. Gon estava então fazendo uma expressão triste ao ouvir a notícia que fez Killua olhar para seu novo amigo em preocupação enquanto um brilho escuro apareceu em seus olhos, querendo se encontrar com Jason pessoalmente por deixar Gon triste. No entanto, Kurapika estava sentindo a amarga realidade de seu desespero ao ver a grande lacuna de poder e aura entre ele e Jason. Ele só conseguia sentir ciúmes dele ganhando o que a maioria dos usuários mestres de Nen produziria em suas vidas, pois levou apenas alguns meses para ele obter tal poder em seu Nen. Kurapika começou a sentir uma enorme raiva ciumenta crescendo dentro dele enquanto ele treinava em suas correntes enquanto ele as batia para baixo enquanto gritava alto seu ciúme de pena, droga. Por que diabos alguém como ele tem esse poder e o obtém tão facilmente? É injusto, pois meu objetivo é mais nobre do que ele, mas... Segurando seu punho firmemente enquanto o sangue começava a escorrer, imaginando o que ele faria contra ele na partida na Arena do Céu. Ele já tentou ver as lutas dele, mas ele só viu o quão rápido ele derrotou a segunda e a terceira partidas, mas a primeira apenas o deixou perplexo. Kurapika tentou descobrir qual foi a primeira luta, mas não conseguia se lembrar do que viu. Mesmo vendo nem através de seus olhos, ele ainda não obteve a resposta. Apenas que seu oponente foi enviado para o hospital após a luta devido a um traumatismo craniano. O rastro sem noção que Jason deixou para trás deixou Kurapika perplexo sobre como lidar com ele, mas mais ainda sua pena, com ciúmes de seu talento e potencial em comparação com o seu próprio. Ele pensou que ajudaria seu amigo Gon a obter aquela licença para ver se ele poderia ser um bom amigo, bem como ajudá-lo solidariamente no processo. O ódio e a raiva dentro de você são fortes, jovem. Ao ouvir uma voz misteriosa por toda a área, Kurapika começou a usar seu Nen para analisar a situação e também a figura da pessoa, enquanto falava com uma voz séria. É melhor você aparecer, seja quem for, ou então vai se arrepender. Então, novamente veio a voz enquanto falava em um tom sério, garoto. Você certamente cairá sob a maldição da habilidade Nen daquele homem de Game no Life, se você lutar com ele agora. Certamente agora você provavelmente caiu no truque dele. Mais uma vez Kurapika ficou mais confuso com a voz assustadora, mas ainda manteve a guarda alta enquanto a voz continuava, enquanto ele ouvia mais. Mas ouvia mais ódio no tom de sua voz quando se tratava do caçador de palavras, aquela habilidade nem daquele caçador. Fará você ser forçado a desistir de algo que você possui como perdedor. Uma habilidade de conjurador bem assustadora com potencial enorme, mas também infantil ao mesmo tempo. Ouvindo mais, Kurapika não pôde deixar de sentir a malícia da voz de onde ela vinha. Mesmo usando seu Nen, ele ainda sentia uma grande quantidade incontrolável de ódio dentro da área, pois ele ainda não sabia de onde ela pertencia. Kurapika ainda em guarda conseguiu agarrar algo jogado nele enquanto segurava o item em sua mão e o examinava de perto. Um frasco de sangue?
O que você quer que eu use deste frasco? Foi quando a voz finalmente saiu como a voz da pessoa que saiu com uma mensagem para Kurapika em seu tom odioso. Se você busca poder mais útil que nem ou à beira da derrota, use-o para buscar o que você quer, Kurapika. Use-o nas aranhas para salivar sua fome de vingança. Kurapika ficou chocado enquanto tentava procurar pela pessoa com informações sobre as aranhas, mas não conseguia encontrar onde a pessoa estava, não importa o quanto tentasse. Uma figura junto com alguns de seus seguidores deixam a área onde Kurapika estava enquanto o homem usava um casaco vermelho com uma aura de uma cor azul sinistra enquanto falava consigo mesmo com raiva clara e ódio por uma pessoa, Netero. Eu farei você pagar e tomarei esses relatórios negros de você. Começarei destruindo a arena celestial pedaço por aqueles caçadores que você gosta de fazer destruindo-os. Capítulo 53. Ponto de vista de Jason. Aqui está, pessoal, a luta que vocês estavam esperando. Nosso novo desafiante Kurapika quebrará a sequência de vitórias de Jason ou será outra vitória para ele? Olhando para o outro lado do ringue estava Kurapika, pois ele tem suas armas de correntes prontas enquanto eu tenho minha postura de luta pronta. Ele melhorou o suficiente durante seu treinamento para aumentar sua aura. Comparando com o meu, no entanto, ainda é muita coisa para superar sozinho, mas novamente, ele não precisa fazer isso de jeito nenhum. Afinal, ele precisa acertar alguns golpes no meu corpo para vencer. Ao ouvir que a locutora já havia feito a sua parte, o árbitro começou a anunciar a luta enquanto eu mantinha meus olhos próximos de Kurapika. Com isso, a luta entre Jason e Kurapika vai começar. Sem precisar dizer nada, reagi a tempo de ver que Kurapika conseguiu atacar usando suas correntes à distância. Uma pena que ele não pensou que eu não iria contra-atacar com armamento nem pois eu tinha meu braço todo coberto. Enquanto isso estava ativo, a cena diante de nós começou a mudar para outro mundo com jogos. Minha habilidade, no game no life. Embora me pareça que Kurapika já está acostumado com o que é minha habilidade sem Lela, estranho. É como se ele já soubesse que minha habilidade era o que deveria ser impossível em qualquer meio normal a menos que uma pessoa morta conseguisse lhe contar. Minha habilidade no game no life promete 5 qualquer um que esteja assistindo meu jogo tem que estar vivo. Se uma pessoa morta ou um morto-vivo reanimado visse meu jogo, eles seriam parcialmente imunes à minha limpeza de memória. Mas ainda perderiam algo se fossem jogadores. Mas quem poderia ter contado a ele? Por outro lado, eu posso estar pensando demais em coisas como essa, pois ele deve ter lido rapidamente, mas depois se concentrado mais na luta, se é que isso era determinado por ele. Esquivando-me de outro de seus ataques em cadeia, mantive meu observação nem ativo para aprimorar meu sexto sentido e saber quando um ataque estranho ou objeto está próximo do meu espaço corporal. É útil combiná-lo com para ajudar em uma busca mais adequada. Indo direto para o ataque, eu tinha ambos os meus braços revestidos com armamento nem para manter minhas reservas de aura por mais tempo, pois eu desvio mais de seus ataques. Além disso, eu me certifiquei de adicionar o transmutador para funcionar como meu absorção de energia, pois minha aura absorverá qualquer tipo de energia, pois eu as armazeno dentro do meu NEM. Uma habilidade bem útil de se ter, mas ainda consigo sentir a dor enquanto minha individualidade absorve tudo, enquanto meu armamento NEM não consegue. Bloqueando outra de suas correntes, vi que esta conseguiu se enrolar em meu braço enquanto ele começou a usar a força de sua aura para me arremessar balançando com sua força. Sem chance, amigo, vou ficar onde estou. Usando um pouco da minha aura nos meus pés, comecei a aprimorá-los enquanto pisava forte no anel, deixando alguns buracos visíveis para garantir que eu não me deixasse levar pelo balanço de Kurapika. Segurando sua corrente, agora era a hora de virar o jogo. Puxando a corrente com força, forcei Kurapika a vir em minha direção para receber alguns golpes na parte superior do corpo para que eu pudesse ganhar alguns pontos. Enquanto observava com cuidado, certifiquei-me de ficar de olho em suas correntes no processo. Enquanto ele voava em minha direção com o rebocador, eu só pude me encolher de aborrecimento quando vi seus olhos brevemente ficarem escarlates agora. Porra, acho que agora ele está em seu tempo de imperador? Enquanto ele voava em minha direção, ele começou a girar com um impulso e rapidamente dissipou a corrente que eu estava segurando. Enquanto eu rapidamente me posicionava para bloquear com meus braços cruzados assim. Um som alto de pancada foi ouvido por todo o ringue, enquanto a multidão ficava surpresa ao nos ver, causando uma pequena onda de choque, pois o chão abaixo de mim estava soltando meus pés, mas também enviando detritos para outros lugares. Enquanto Kurapika conseguiu um golpe sólido, segurei firmemente seu tornozelo conectando-o aos seus pés. Falei rapidamente enquanto começava a girá-lo como um trapo. Você sabe que se houve alguma complicação que conseguiu machucar, parabéns. Girando em torno de Kurapika, eu o vi se tornar um borrão enquanto eu continuava a girá-lo como um trapo. Você sabe que esse tipo de sentimento é divertido, na verdade, como um vício, é melhor acabar com ele. Blerg. Jogando com força no chão do ringue, vi que ele conseguiu cuspir um pouco de seu sangue enquanto era jogado para baixo com uma grande força sobre ele. Levantando-me a algumas distâncias, falei para ele desistir. Desculpe, Kurapika, mas é melhor você desistir agora. Do jeito que você está agora, você não terá chance de enfrentar as aranhas. Você está simplesmente fraco demais para fazer qualquer coisa. Ao ouvir minhas palavras, seus olhos parecem ficar bravos com eles, mas eu também não estava errado. Se um dos trupe fantasma descobrisse as habilidades de Kurapika, eles teriam forçado o outro cara a agir como uma das aranhas para fazer Kurapika usar prisão em corrente neles e morrer no processo. Embora minhas palavras sejam duras para ele, eu não estava brincando que ele está fraco, talvez em breve, quando ele ficar mais forte, ele possa pegar as aranhas.
Mas como ele está agora, não há como isso acontecer. Talvez esta partida lhe ensine uma lição sobre como ficar mais forte, quando ele perder sua categoria de especialização, é claro. Observando que o uso de uma de suas correntes no centro do peito começou a emitir uma luz verde enquanto começava a curar seus ferimentos anteriores de ser golpeado. Ele então tirou um frasco de sangue do bolso enquanto parecia estar elogiando algo. O conflito pode ser visto em seus olhos que brilharam com ódio enquanto ele falava o suficiente para si mesmo, mas eu posso entender o que ele diz. Este frasco de sangue. Eu preciso do poder para destruir as aranhas e eliminá-las para minha vingança. Eu farei o que for preciso para garantir que isso aconteça. Qualquer coisa para destruí-las, que assim seja. Estreitando meus olhos com isso, eu vi tomando um gole desse chamado frasco de sangue que ele tinha com ele. Enquanto eu poderia ter tirado o frasco dele, algo me diz que eu deveria deixá-lo tomá-lo para obter esse aumento de poder dele. Dessa forma, posso pegar seu novo poder, mas também ganhar alguma experiência. Além disso, se for preciso, vou usar meu poder total usando minhas peculiaridades, se for o caso. Mas ainda assim, a aura que é despertada em Kurapika agora mudou de como ele era originalmente. A que estou vendo é uma cor azul escura, mas as emoções preenchidas com ela são preenchidas com malícia e ódio dentro daquela aura dele. Seja o que for, parece que esse novo poder não está consumindo mais, como se ele estivesse se ajustando a ele enquanto ele sente sua nova força. Eu sabia que os mundos shonen são perigosos para Power UPS aleatórios como essas situações. No entanto, estou mais preocupado em como ele obtém tal frasco de sangue para produzir tanto o que quer que seja que estava nele o mantendo mais forte. Ainda assim, embora eu tenha que ficar em guarda, pois posso dizer que Kurapika ficou mais forte agora. Até a cor dos seus olhos mudou de vermelho escarlate para dourado puro, enquanto ele me encarava com ódio enquanto falava confiante demais. Então esse novo poder dele é maior que o nem que eu tenho e... Sua aura simplesmente se inflamou de repente como se para combinar com meu poder de capacidade de aura, pois me parece que Kurapika pode ter pulado para o meu nível, mas, novamente não tenho certeza se é verdade ou não. Seja qual for o caso, é hora de partir para a ofensiva. Enquanto eu corria em direção a Kurapika com meu punho revestido com armamento NEM, ele também correu em direção ao meu punho ao mesmo tempo enquanto tinha seu novo poder sendo testado nele mesmo. O resultado do nosso choque causou uma pequena onda de choque quando nossos punhos colidiram um com o outro enquanto Kurapika olhava para mim com ódio, mas também alegria. Enquanto falava comigo, este poder é o que eu queria para derrotar as aranhas. Jason, se você se render agora e me der a informação? Rapidamente me afastando dele, senti que algo estava errado quando meu observação nem pegou algo vindo em minha direção enquanto eu via Kurapika zombando de mim. Vendo o que era, vi que era seu roubar corrente, enquanto ele tentava roubar minha habilidade nem de mim. Nossa, cara, isso sim é ser um babaca. Você quer que eu me renda enquanto você vai secretamente atrás da minha habilidade nem? Não é legal, cara, isso não é legal de jeito nenhum. Me distanciando um pouco de Kurapika, zombei dele enquanto ele falava comigo em um tom um tanto irritado em minha direção. TCH. Aqui eu pensei que terminaria a partida sem que um de nós perdesse nossa habilidade. Acho que lá se foi a distração, pois você está prolongando o inevitável, Jason. Você é a última pessoa que eu quero falar sobre derrotar, mas você tem razão. Esse novo poder dele conseguiu dominar minha categoria de aprimoramento, como posso sentir na minha pele. Felizmente para mim, tenho muitas peculiaridades de aprimoramento do mundo de My Hero Academia que conseguiram fortalecer meu corpo. Embora o ponto seja que Kurapika conseguiu chegar a um ponto onde ele pode me machucar, mas essa partida ou jogo não era sobre quem venceria a luta até o fim. Avançando até ele com minha velocidade limitada, usei meu aprimoramento para aumentar a produção de adrenalina no meu cérebro, pois vi como a perspectiva das coisas ficava mais lenta novamente conforme eu me movia extremamente rápido. Essa é basicamente minha maneira de usar minha habilidade de aprimorador para obter os mesmos efeitos que minha peculiaridade, overclock, e para atingir esse feito. Honestamente, sinto mais falta dessa habilidade, já que não posso abusar muito das minhas peculiaridades. Mas foi por isso que estou aprendendo a não usá-lo com tanta frequência para começar, já que não quero confiar demais nas minhas habilidades. Seja qual for o caso, nem mesmo Kurapika consegue lidar com essa velocidade antes, pois todos no mundo que podem se igualar a mim em velocidade são os poderosos deste mundo. E da última vez que verifiquei, Kurapika não estava entre os 10 primeiros. Continuamente dando golpes e golpes em Kurapika na parte superior do seu corpo enquanto eu começava a gritar com ele, pois ele era muito lento para parar minha investida de socos, enquanto eu gritava alto no estilo anime, ora, 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 ora. Uma boa referência a Jojo era necessária para Kurapika. Cada um dos meus golpes era em câmera lenta para mim, mas para ele estava sentindo muita dor agora, enquanto eu continuava atacando-o. Ele estava cuspindo sangue até que eu parasse, ou então ele morreria. Com isso, fiz uma pose dramática de Dio para ele enquanto falava com ele. O tempo voltará ao normal. Eu sei que é um pouco mais rápido, mas pelo menos para mim, tudo foi parado como tempo, então conta. Com isso, vejo que Kurapika foi jogado no ringue, pois ele foi nocauteado da luta. O árbitro assistiu a tudo enquanto anunciava minha vitória, dizendo: Kurapika perdeu por nocaute, o vencedor é Jason. E assim o mundo da minha conjuração fica congelado enquanto vejo o que ganho de Kurapika na minha luta com ele. Vencedor, você ganhou a aposta contra Kurapika. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Já que a aposta não foi concluída, o que você gostaria de levar? Pedir de Kurapika como um acréscimo. A Kurapika. Habilidades. Categoria de conjurador 100%, categoria de especialização 100%, tempo do imperador, ligado, artista marcial, capacidade de aura. 45 minutos, experiência memórias. Olhando para a tela, vi o que Kurapika tinha acabado de receber enquanto falava comigo mesmo em um tom sério. Percebendo a seriedade da situação,
Se Kurapika tem On, então a única conclusão lógica que ele poderia ter tirado disso foi de Jed. Esta é uma situação muito ruim agora se ele está aqui. Isso pode ser muito ruim se alguém como Jed estiver aqui, então a Arena do Céu pode ficar muito ruim no futuro. Porra, preciso lidar com ele logo, mas ele é alguém próximo do nível de Netero, com o qual acho que não consigo me igualar. Pelo menos se eu jogar normalmente com ele não terei chance por enquanto, mas vou coletar o que ganhei do Kurapika. Capítulo 54. Ponto de vista terceira pessoa. Depois que a luta terminou e ele teve um dia de descanso, Jason não estava se sentindo bem com sua vitória e começou a pesquisar mais sobre as pessoas que enfrentaria quando estivesse com força total novamente. No dia seguinte, no meio da noite, Jason foi rapidamente para seu quarto e começou a abrir uma pequena tela usando sua pulseira para visualizar qualquer coisa e todo o conteúdo sobre Jed, desde as informações do seu mundo até mais em On. E On é uma das características definidoras do filme Hunter vs Hunter. A última missão é o oposto de Nen. Em vez de utilizar energia vital, a aura de On é derivada do ódio e pode ser considerada energia da morte. On concede uma força imensa, com cada usuário sendo capaz de utilizar habilidades semelhantes a Nen com 100% de eficiência. Ao contrário de Nen, essa aura é considerada a mais forte das duas e não possui categorias, ou seja, quem domina Ion tem a habilidade de um aprimorador, transmutador, conjurador, emissor, manipulador e especialista. Pode ser usado após ter contato com o sangue de Jed e fazer um contrato para obter On. No entanto, o uso de On matará o usuário após o usuário quebrar seu contrato ou, mais provavelmente, falhar no contrato. Jed, Gaki, Shura, Rengoku e Gon são todos usuários de On no filme. Jed era o líder da sombra. Ele só aparece no filme A Última Missão, no qual ele é o principal antagonista, pois era um guerreiro lendário com uma relação predestinada com Isaac Netero. Originalmente o líder da organização sombra da Associação Hunter, ele foi morto por Isaac Netero após se rebelar. Ele foi revivido por seus seguidores, Rengoku, Shura e Gaki, e quer pegar o relatório negro de volta de Netero. No filme, ele se infiltra na Arena dos Céus e manipula muitos caçadores e até mesmo alguns mestres de andar, e os força a usar On. Ele então envia Rengoku para capturar Netero. Depois que ela termina, ele o leva para o topo do prédio e ameaça matá-lo se a Associação Hunter não lhe der o relatório negro. No entanto, Gon, junto com Killua, consegue derrotar os seguidores de Jed e alcança Jed, que pode derrotar os dois. Durante o combate, o sangue de Jed faz contato com Gon, e então Gon faz um contrato com a On, que então usa o poder do rancor para lutar contra Jed. No entanto, não é o suficiente para derrotá-lo, já que Jed está no nível de Netero em habilidades de luta. Enquanto isso, Killua consegue resgatar Netero, que usou seu Sen-tipo Guanin Bodhisattva para lutar contra Jed e seu, o rancor dos 100 demônios, Rakshasa. O combate é igual até Gon combinar seu poder de Nen e On e matar Jed com seu Jajanken, pedra. Morrendo, Jed diz que sua luta com Netero ainda não foi resolvida corretamente, e ele não se arrepende de nada. Lendo as informações do filme na segurança de seu quarto, Jason estreitou os olhos enquanto falava com Alter Ego em um tom sério. Alter Ego, pesquise qualquer coisa sobre seus aliados. Não precisamos dele bagunçando as coisas tão cedo. Alter Ego então apareceu na tela enquanto ela estava em sua forma chibi enquanto ela trazia 3 telas detalhando informações sobre seus aliados. Ok, senhor. Esses 3 devem ser seus aliados dos filmes. Melhor não subestimá-los, senhor, pois eles eram soldados sob o comando de Jed. Concordando com isso, Jason começou a ler as biografias com base nas informações fornecidas pelo filme para ver onde ele poderia começar a entendê-las. Rengoku era um usuário On, e anteriormente um membro do Shadow, que era o esquadrão de operações secretas da Associação Hunter. O esquadrão foi aniquilado pelo presidente Isaac Netero quando eles começaram a usar On. No entanto, ela sobreviveu junto com Shura e Gaki. Usando seu ódio, os 3 reviveram seu líder Jed para destruir a associação e vingar a morte de seus companheiros. Os 4 então forçaram a Associação Hunter a revelar o relatório negro ao público. O próximo era sobre Shura, e Gaki era o mesmo que eles já foram parte do time Jed antes de serem aniquilados por Netero. Percebendo a falta de informação de seu mundo sobre cada personagem para expressar um olhar azedo enquanto falava consigo mesmo, isso parece ruim. Não há quase nenhuma informação sobre o passado deles, exceto que eles são parte da organização dos Caçadores de Sombras. Mas posso dizer que eles são inimigos formidáveis de enfrentar junto com Jed ao seu lado. Suspirando com isso, Jason desliza o dedo na tela para a esquerda para desligá-la enquanto se deita na cama e tenta pensar no que fazer em seguida. Pensando no que fazer sobre a ameaça de Jed que está por aí em algum lugar da região. Pensando em outras maneiras de lidar com eles, Jason perguntou ao Alter Ego em um tom derrotado, enquanto esperava colocar as mãos naquela arma. Alter Ego, você descobriu onde obter as pistas de onde encontrar as bombas pré-existentes da Rosa do Pobre? Respondendo à sua pergunta, Alter Ego começou a responder em um tom decepcionado. Negativo, senhor. Todas as bombas pré-existentes foram proibidas de serem produzidas. Parece que outros países estão tentando manter segredo sobre as que já existiram. Suspirando com isso, Jason respondeu com a decepção de não ter conseguido uma. Ele queria conseguir uma dessas bombas e tentar replicá-la com sua categoria de transmutador, já que a Rosa do Pobre Homem era uma contraparte igual à bomba atômica da vida real de seu mundo. A Rosa do Pobre Homem é um tipo de arma de destruição em massa de baixo orçamento e pequena que tem capacidades destrutivas assustadoras. É barata e pode ser produzida em massa em curtos períodos de tempo e é favorecida por pequenas ditaduras por causa disso. Até a batalha do presidente Netero com o rei Formiga Quimera, a Rosa do Pobre tinha florescido 10 vezes em mais de 250 países, tirando a vida de 5.120.000 pessoas.
Quando seu uso na capital durante um ataque terrorista causou 110 mil mortes, um tratado internacional foi estabelecido para proibir qualquer produção posterior. No entanto, mais de 80% dos países que estão possuindo a bomba não descartaram ou proibiram o uso das bombas pré-existentes. Atualmente, centenas de milhares de miniature roses permanecem. A rosa do pobre homem pode criar uma explosão imensamente poderosa que pode deixar até mesmo Meruem à beira da morte. O calor da explosão é o suficiente para derreter pedra em lava quase imediatamente. E a força da explosão é poderosa o suficiente para destruir várias formações rochosas que eram capazes de sobreviver a testes de armas militares. O local da explosão permanece incandescente por pelo menos alguns minutos após a detonação. A distância exata do raio da explosão é atualmente desconhecida, mas parece abranger a distância de vários quarteirões da cidade. Aqueles que sobreviverem à explosão inicial absorverão o veneno e sofrerão danos internos, tendo seus órgãos destruídos pela rápida absorção do veneno mortal da bomba, que é muito mais forte do que outros venenos. A toxina é implícita para trazer uma morte lenta e dolorosa, comendo os corpos das vítimas de dentro para fora enquanto as transforma em agentes venenosos. A substância em seus corpos então aparentemente vaza como um gás, propagando uma vasta reação em cadeia de vítimas. Em outras palavras, o veneno não é apenas letal, mas também altamente contagioso. Uma vítima sobrevive apenas o tempo suficiente para espalhar o veneno para outra pessoa, criando a cadeia de matança perfeita. A exposição ao veneno pode ser identificada por sangramentos nasais ou tosse com sangue. O veneno é potente o suficiente para matar 2 guardas reais enfraquecidos em menos de 1 hora, e eventualmente matar o próprio Meruem. Deitado na cama, Jason só conseguia suspirar diante da cena de não obter aquela bomba enquanto falava consigo mesmo, imaginando o que fazer em seu próximo curso. Ainda assim, como devo lidar com Jed e seu grupo? Devo apenas ir e lutar contra eles de frente como um protagonista shonen. Pensando nesse tópico, Jason balança a cabeça com essa ideia enquanto responde a si mesmo por ser idiota por pensar nessa opção não. Se isso entrasse em conflito com eles usando lutas 1 contra 1, então eu perderia. Há maneiras melhores de lidar com isso. A melhor maneira de derrotá-lo seria com armas normais. Sorrindo um pouco, ele disse ao alter ego para liberar seu anulador de peculiaridade enquanto ele usava sua peculiaridade de criação para criar uma pequena bomba que tem um símbolo atômico enquanto ele falava consigo mesmo. A melhor maneira de lidar com eles é usando minha contraparte mundial da rosa do pobre homem, a bomba atômica. Só com isso, eles ficarão em maior perigo. Sorrindo, Jason usou seu IM para esconder sua presença enquanto começava a lidar com Jed e seu grupo usando suas peculiaridades, digitalização e pesquisar, para encontrar as pessoas em questão. Voando para o céu rapidamente procurando a terra usando minha peculiaridade, comecei a falar comigo mesmo em um tom sério enquanto procurava pela área. Jed, você e seu grupo deveriam ter deixado a arena do céu em paz. Já que você interferiu na minha luta contra Kurapika, eu vou te pagar de volta com uma arma que este mundo nunca viu antes. A bomba atômica. Enquanto voavam no céu, Jason também pediu que Alter Ego lhe fizesse um favor. Alter Ego, quando descobrirmos a base deles aqui na região da República, quero que você transfira uma mensagem de voz gravada em vídeo para eles. Atendendo ao seu pedido, Alter Ego fez uma saudação militar e concordou em preparar um vídeo para quando o encontrassem. Em algum outro lugar, em uma terra isolada, Jed está observando os resultados da partida e viu como Kurapika perdeu na partida contra Jason, pois ele aumentou seu jogo, aumentando sua velocidade naquele momento, deixando Kurapika à sua mercê, reproduzindo tudo o que foi gravado em vídeo ontem em seu laptop, enquanto ele começava a analisar tudo sobre a luta de Jason. Rengoku então vê a perda de Kurapika enquanto pergunta a Jed em um tom preocupante para ele, Capitão Jed, aquele a quem você deu Yon. Falhou contra o caçador pelas suas palavras. Isso significa que essa pessoa pegou seu Yon, senhor? Jed concorda com isso enquanto vê a tela repetindo toda a luta, já que ele foi o único a ver as ações de Jason de pegar a categoria especialista Kurapika e Yon para si. Ele ficou muito irritado com o caçador derrotando-o, especialmente porque ele tem o poder de Yon para si mesmo. Para piorar, Jed franziu a testa enquanto pensava consigo mesmo em um tom sério. Isso é ruim. Aquele pirralho pegou Yon, e para piorar, ele não vai conseguir as consequências de usá-lo porque não conseguiu um contrato comigo para poder usá-lo livremente como quiser. Desligando a tela de sua área isolada, ele começou a sentar-se em silêncio enquanto pensava na possibilidade dos novos perigos que seu plano representaria. Segurando seu punho firmemente na cena enquanto observava Jed fala mais uma vez como se o resto dos seguidores ouvissem suas palavras seriamente, sua habilidade nem, no game no life, é realmente infantil, mas perigosa. A habilidade de pegar o que ele quer, assim como se o vencedor pegasse à força o que o perdedor tem a oferecer. Foi quando seu braço direito Shura começou a falar tentando confortar seu velho capitão dos mortos, Capitão Jed Senhor, apesar de sua habilidade nem preocupante. Ele não é nada comparado a você. Você é um guerreiro lendário que lutou igualmente a Netero. Se aquele covarde não tivesse trapaceado aqueles dias atrás, você teria vencido com razão naquele dia. Este caçador não significa nada para você. Jed sentiu um pequeno conforto do braço direito, ele assentiu enquanto Gaki ria alto na cena apoiando seu capitão. Sim, Capitão Jed. Você é muito mais poderoso do que aquele caçador patético, você é uma lenda, ele não é ninguém aos seus olhos. Senhor, deixe seus seguidores lidarem com esse incômodo. Realmente. Observando rapidamente a tela do laptop, Jed conseguiu identificar de quem era a voz, enquanto falava venenosamente para quem era, Jason. Ouvir uma voz surpreendeu o grupo enquanto Shura rapidamente usava seu comedor de máquinas, através de On.
Shura gera tentáculos que entram nas máquinas-alvo e lhe dão controle total de todas as suas funções. Assim que ele apontou o laptop para a tela, ele zombou da máquina enquanto soltava o laptop e dizia a todos: TCH. É apenas uma gravação de voz em vídeo na tela. Ele já deixou a mensagem. Em seguida, apareceu uma tela com os dizeres somente voz na tela enquanto a pré-gravação do vídeo falava enquanto eles ouviam a voz de Jason. Vocês devem estar muito irritados que alguém os encontrou. Mas o que eu quero de vocês, ex-membros da Associação de Caçadores de Sombras, é que vocês estão dispostos a jogar um jogo. Isso só estreita os olhos para a tela ouvindo a voz, mas ela continuou a tocar. O jogo é bem simples, na verdade. Um jogo de mata-mata. O jogo será aquele que conseguir matar cada grupo vence. Se você não obedecer, então eu simplesmente revelarei sua existência no ciberespaço Hunter? Arregalando os olhos, eles estavam prontos para derrotar Netero. Mas enfrentar todo o poder da Associação de Caçadores era outra questão com a qual eles não estavam preparados. Se Jason revelasse que eles estavam vivos, Netero e outros caçadores iriam atrás deles, com Netero liderando o ataque e, considerando que o último encontro com ele não durou muito para eles. Rangendo os dentes, os seguidores olharam para Jed com a ideia de qual seria seu próximo movimento enquanto ele falava com uma voz fria. Um jogo? Você quer que a gente jogue seu jogo infantil até a morte? Muito bem, então eu vou gostar de bater em você até a morte com o caçador da minha mão. Foi quando a tela mudou para uma gravação de vídeo ao vivo, enquanto Jason estava do outro lado, enquanto ele sorria enquanto toda a área começou a mudar graças ao seu. No Game no Life, enquanto ele respondia a ele com um tom orgulhoso, bem, obrigado por concordar com meu jogo, visto que minha habilidade no Game no Life está ativa. Espero que você sobreviva a isso. Os olhos dele se estreitaram diante disso e de repente foram envolvidos por uma nuvem de cogumelo. A era nuclear começou. Capítulo 55. Ponto de vista terceira pessoa. Uma explosão pôde ser vista na terra da República de Padokia quando Jason lançou a primeira bomba atômica no mundo de Hunter vs Hunter. A bomba atômica e as bombas nucleares são armas poderosas que usam reações nucleares como fonte de energia explosiva. Os cientistas desenvolveram pela primeira vez a tecnologia de armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Bombas atômicas foram usadas apenas 2 vezes na guerra, ambas as vezes pelos Estados Unidos contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki. Um período de proliferação nuclear se seguiu àquela guerra, e durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a supremacia em uma corrida armamentista nuclear global. Quando um átomo de material radioativo se divide em átomos mais leves, há uma liberação repentina e poderosa de energia. A descoberta da fissão nuclear abriu a possibilidade de tecnologias nucleares, incluindo armas. Bombas atômicas são armas que obtêm sua energia de reações de fissão. Armas termonucleares, ou bombas de hidrogênio, dependem de uma combinação de fissão nuclear e fusão nuclear. A fusão nuclear é outro tipo de reação em que 2 átomos mais leves se combinam para liberar energia. O Projeto Manhattan era o codinome para o esforço liderado pelos americanos para desenvolver uma bomba atômica funcional durante a Segunda Guerra Mundial. O Projeto Manhattan foi iniciado em resposta aos temores de que cientistas alemães estavam trabalhando em uma arma usando tecnologia nuclear desde a década de 1930. Grande parte do trabalho no Projeto Manhattan foi realizado em Los Alamos, Novo México, sob a direção do físico teórico J. Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica. Em 16 de julho de 1945, em um local remoto do deserto perto de Alamogordo, Novo México, a primeira bomba atômica foi detonada com sucesso, o teste Trinity. Ele criou uma enorme nuvem em forma de cogumelo de cerca de 40 mil pés de altura e inaugurou a era atômica. Cientistas de Los Alamos desenvolveram 2 tipos distintos de bombas atômicas em 1945, um projeto baseado em urânio chamado Little Boy, e uma arma baseada em plutônio chamada Fat Man. Enquanto a guerra na Europa havia terminado em abril, a luta no Pacífico continuou entre as forças japonesas e as tropas dos Estados Unidos. No final de julho, o presidente Harry Truman pediu a rendição do Japão com a Declaração de Potsdam. A declaração prometia destruição imediata e total se o Japão não se rendesse. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram sua primeira bomba atômica de um avião bombardeiro B-29 chamado Enola Gay sobre a cidade de Hiroshima, Japão. O Little Boy explodiu com cerca de 13 quilotons de força, arrasando 5 milhas quadradas da cidade e matando 80 mil pessoas instantaneamente. Dezenas de milhares mais tarde morreriam devido à exposição à radiação. No meio do céu noturno, dentro da explosão em forma de cogumelo da bomba atômica, estava Jason completamente ileso da bomba atômica enquanto ele examinava a área da explosão para ver se atingiu seu alvo, junto com ele uma bolsa. Ponto de vista de Jason. Suspirar? Ainda bem que a história tem sido muito boa em detalhar os resultados da guerra e das armas que a criam usando minha peculiaridade de criação? Sabendo que lutar contra Jed e seu grupo seria suicídio puro, a menos que eu desperdiçasse muito do meu poder e esforço nisso. A verdadeira questão seria como eu os derrotaria e a resposta para isso era usar esta contraparte mundial do meu mundo, a bomba atômica. Muito obrigado Hunter vs Hunter Trivia por me dizer que nossa bomba atômica é a contraparte da rosa do pobre homem. Quando os efeitos de uma bomba atômica são usados em humanos, explosões nucleares produzem efeitos de explosão de ar semelhantes aos produzidos por explosivos convencionais.
A onda de choque pode ferir diretamente os humanos ao romper tímpanos ou pulmões ou ao arremessar pessoas em alta velocidade, mas a maioria das vítimas ocorre devido ao colapso de estruturas e detritos voadores. E no mundo de Hunter vs Hunter é basicamente parecido com o dos humanos no meu mundo. Eu não teria que me preocupar muito, pois eles têm a mesma fraqueza que nós. Observando o céu dentro da explosão da bomba atômica, eu inspirei e expirei enquanto falava em um tom confiante. Eu tive a ideia certa de obter a peculiaridade, daquele plágio do Godzilla. O fator peculiaridade de ser capaz de resistir e se adaptar a explosões nucleares é uma bênção disfarçada. Adicione isso com absorção de energia, e a adaptação quase torna este local mortal adequado para qualquer um que não seja eu sobreviver. Foi quando o alter ego respondeu a mim da minha pulseira que começou a cobrir meu corpo com minha armadura modelo Prime, enquanto ela falava: Senhor, embora eu não discorde que usar armas de fogo seja lógico, mas, de que forma usar uma bomba atômica era necessário para lidar com eles? Balançando a cabeça para meu alter ego sem noção, respondi dentro da razão enquanto repreendia minha pequena inteligência artificial sobre o uso de armas. Isso, meu querido alter ego, é bem simples. Já que a maioria das pessoas no mundo shonen aqui obtém poder por batalha ou em arcos de treinamento, elas recebem algo chamado Power UPS que as ajuda a vencer lutas impossíveis de merda, a menos que tenham sorte ou armadura de enredo. Como tal, já que não tenho nenhuma dessas coisas, fui para a próxima melhor coisa. Isso foi tristemente verdade para mim. Eu não consigo receber esses chamados mitos de Power UPS, ou saltos repentinos de poder, é realmente lógico para ser honesto. A menos que eles expliquem uma razão antes, não depois, caso contrário, isso se transforma em um deus machina. Retornando à minha conversa anterior com o alter ego, já que eu estava totalmente vestido com minha armadura, continuei falando em um tom casual. A melhor coisa que eu poderia fazer é ir para o nível de destruição usando minhas habilidades. Já que estou enfrentando alguém que, a propósito, tem habilidades de luta do nível neteiro, era óbvio que eu perderia de lavada. Então, eu tive que usar a próxima melhor coisa para derrotar chefes excessivamente poderosos. Usar os itens mais destrutivos já criados para você usar. Sério, a maneira como Momo usou sua individualidade no mundo de My Hero Academia foi boa e tudo mais. Mas ela tem muito potencial para ser útil na criação de armas de destruição em massa, se ela ao menos souber como recriá-las. A individualidade de Momo, criação lhe dá a habilidade de criar qualquer material, objeto não vivo a partir de sua pele exposta, transformando a estrutura molecular de suas células de gordura. Para criar algo, ela precisa entender a estrutura molecular do que o material, objeto é feito. Aprender a criar bombas atômicas, térmicas, de hidrogênio e nucleares é algo muito simples para ela aprender. Caramba, ela poderia recriar seus ataques elementais a partir de sua gordura, gerando-os, desde que conhecesse a estrutura molecular, mas, infelizmente, ela é apenas uma usuária razoável de sua peculiaridade, o que é realmente vergonhoso, mas por outro lado, ela sentiria os elementos em seu corpo. Ouvindo minha resposta, o alter ego dentro da tela da minha máscara de Homem de Ferro assentiu enquanto também levantava outra pergunta para mim com uma expressão cansada. Ok, senhor, eu entendo que você não tem sorte, armadura de enredo ou Power UPS repentinos. Eu posso entender usar a bomba atômica para derrotar inimigos mais fortes do que você. O que eu não entendo é que você tem mais de 50 deles naquela bolsa. Tirando da minha bolsa onde usei a individualidade, criação, logo revelei um monte dessas bombas atômicas dentro da minha bolsa. Para ser honesto, eu tinha a sensação de que um não era o suficiente para o trabalho, considerando quem exatamente eu estava enfrentando aqui. Então eu preciso ter a vantagem tecnológica aqui se eu não quiser morrer. Afinal, eu não sou um protagonista. Mas isso não significa que eu vou lutar pela feira, apenas lutar para vencer qualquer meio é bom o suficiente por si só. Eu rapidamente faço um contra-argumento que justifica completamente meu uso de criar mais de 50 dessas bombas atômicas para alter ego. O quê? É completamente justificável. Alter ego honesto. Não tenho certeza se apenas uma daria conta do recado, então me certifiquei de fazer mais dessas à mão. Além disso, é muito fácil criar essas armas considerando meu conhecimento, mas se eu obtivesse aquela rosa do pobre homem, então eu poderia me tornar um verdadeiro monstro em outros mundos menos avançados. É verdade o que eu disse, afinal, na maioria dos mundos como o meu ou acima dele, posso facilmente criar armas de destruição em massa, como a bomba atômica. Com a peculiaridade de criação, embora eu não tenha certeza sobre mundos baseados em magia para sobreviver a uma dessas bombas, eles provavelmente desenvolverão um efeito contrário ou cura para isso. A magia é uma dessas energias do tipo selvagem que faz o que gosta. Não adianta tentar basear uma lei nela se ela está ficando selvagem. Mas vou guardar esses pensamentos para mais tarde. Foi quando o alter ego então me respondeu em um tom curioso enquanto falava. Ok, senhor, mas eu tenho uma pergunta? Como você vai colher suas recompensas deles se eles estão mortos de qualquer maneira? Eles não morreriam sem oferecer algo ao vencedor? Sorrindo com isso, eu já pensei nisso para começar. Foi por isso que eu fiz minha habilidade nem no game no life ser baseada em campo enquanto eu falava com o alter ego. Isso é algo bem simples. Já que as pessoas estão dentro do meu campo espacial nem de no game no life, isso vai garantir que os jogadores não vão embora mesmo depois da morte. Enquanto seus jogadores, eles são forçados a ficar aqui até que o vencedor ganhe algo deles ou nada.
Foi por isso que eu fiz o juramento 11 ser usado. Havia outra razão pela qual eu adicionei o juramento 11 nas regras da minha habilidade Ninja no Game no Life, porque tudo que acontece naquele mundo conjurado deve ser jogado até o fim. Mesmo que houvesse uma chance remota de alguém morrer no jogo, a habilidade os reconhecerá como desistindo da partida, a menos que eles sejam capazes de jogar o jogo. Quando planejei usar o 11 juramento, fiz com que a habilidade Ninja no Game no Life fosse Deus agindo sua vontade para os jogadores como Té. Mas isso só se aplica aos jogadores, enquanto eu não consigo deixar ninguém mais sob os efeitos de no Game no Life, eu só uso essa habilidade a menos que eu tenha certeza de que tenho uma chance de vencer e se eu der tudo de mim, não tenho medo de perder se eu jogar de forma inteligente. Embora haja outra maneira de desativar a habilidade, usar todas as minhas reservas de aura de uma vez se a situação não der certo para mim. Eu precisava de uma garantia de segurança caso algo acontecesse se eu perdesse. Não acredito que perderia, mas a chance de isso existir era uma razão para eu ter um sistema de segurança, se fosse melhor prevenir do que remediar. Clonando-me em várias cópias um do outro, cada um pegou uma das pequenas bombas atômicas enquanto elas voavam em ângulos diferentes. Enquanto todos nós esperávamos para ver se Jed conseguiria sobreviver à bomba atômica que explodiu à distância e o pegou. Embora eu gostaria de acreditar que o atingiu, duvido que isso vá acabar com ele, senão a radiação acabará. Mas eu não sou o tipo de cara que espera que ele se ajoelhe e morra. Ark-Ging. Sim, eu imaginei isso. De repente, um grande número de mãos logo se tornou aparente na direção oposta à nuvem em forma de cogumelo. Quando ela começou a gerar uma grande rajada de vento que a levou para longe, enquanto muitos golpes de palma eram vistos. Rapidamente, ao começar a usar a peculiaridade Overclock, tudo começou a ficar mais lento, pois vários golpes de palma eram disparados em um ritmo rápido. Ufa, muito perto para meu conforto, para eles me atacarem, é melhor acabar logo com a luta. No céu claro da noite, enquanto a nuvem em forma de cogumelo se dispersava, pude ver o estado enfraquecido em que Jed se encontrava, bem como 3 marcas visíveis de queimaduras carbonizadas de 3 pessoas, assim como alguns ossos que podiam ser vistos enquanto Jed gritava de raiva. O próprio homem não estava em melhores condições, pois era um morto-vivo. Acho que por ter sido revivido ele não recebeu tanto dano quanto os 3, mas o dano estava lá. Mais da metade de seu rosto está carbonizado e preto pela explosão, suas roupas não estavam mais nele. No entanto, seu corpo, por outro lado, estava todo queimado com seu on, protegendo-o da maior parte do dano que poderia causar, ao que parece. Mas não o suficiente para deter a força destrutiva de uma bomba atômica à distância. A Terra, no entanto, agora estava desprovida de qualquer vida, sem árvores, sem plantas e certamente sem nada orgânico vindo de quilômetros ao redor. Apenas com o corpo inútil e mutilado de Jed e suas mãos em o rancor dos 100 demônios, Rakshasa, protegendo de qualquer dano futuro. Jed me encara de longe enquanto ruge de dor e perda de seus seguidores que lhe deram um propósito em sua vida novamente em se vingar. Ele só conseguia me encarar com ódio enquanto usava seu Rakshasa para gerar um raio de sua boca tentando me tirar em meus clones de uma só vez. Olhando para ele, eu sabia o que faria com as bombas que tenho em mãos. Mesmo empunhando tal força destrutiva em minhas mãos, não posso deixar de sentir pena do cara que está sendo traído por seu amigo próximo como Netero, mas, ao contrário dele, ele era um inimigo que precisava ser enfrentado não importa o que acontecesse. No caso de lutar contra pessoas mais fortes do que você, há uma maneira de vencê-las por pura força de vontade ou com armas destrutivas conhecidas pelo homem. Se uma não for suficiente, tudo o que preciso é de mais violência para resolver meu problema. Várias bombas atômicas estavam sendo jogadas na direção de Jed, pois eu tinha mais de uma dessas bombas prontas para o dia do julgamento por dia sobre ele. Ele pode ter sobrevivido à primeira distância, mas ele conseguirá sobreviver a vários ataques a queima-roupa ao mesmo tempo? A resposta é que a arte é realmente uma explosão. Capítulo 56. Ponto de vista de Jason. Depois das explosões das bombas atômicas em Jed, várias bombas explodiram enquanto seu corpo era consumido por todas as forças destrutivas das bombas. Olhando do céu, eu tinha meus repulsores blasters prontos para o caso de esse cara de alguma forma conseguir sobreviver às bombas nucleares no rosto. Depois de esperar um pouco, verifiquei que o corpo de Jed não estava mais lá, pois tudo o que conseguia ver era nada. Suspirar. Vencedor. Você venceu o jogo contra Shura, Rengoku Gaki e Jed. Como tal, você obtém o que quer dos perdedores. E Jed. Habilidades. Ligado, experiência de batalha, artista marcial, categoria especialista 100%, capacidade de aura 10 dias, comandos. O rancor dos 100 demônios, Rakshasas, Shura. Habilidades. Ligado, categoria de manipulador 100%, devorador de máquinas, transformador de forma, artista marcial, capacidade de aura, 4 dias. Comandos. A Rengoku. Habilidades. Ligado, experiência de batalha, artista marcial, categoria de emissor 100%, capacidade de aura 2 dias, comandos, sacrifício de selamento, Igaki. Habilidades. Ligado, categoria de manipulador 100%, boneca dançarina, artista marcial, capacidade de aura 3 dias, comandos. Ah, isso aqui fez meu dia ver todas as recompensas que recebo deles. Bombardeá-los foi logo quando vi que eles foram destruídos, então é hora de escolher o que eu quero. Enquanto eu olhava para a tela na minha frente, escolhi o seguinte que seria mais útil para mim em um tom sério. Ok, então vou em frente e pego a categoria manipulador 100% de Gaki, Rengoku, pego o sacrifício de selamento Ishura, o devorador de máquinas. E finalmente Jed, pego sua capacidade de aura 10 dias, já que gostaria de manter minha capacidade de aura por mais tempo. Com isso, obtive o que escolhi, pois a aura do meu mundo conjurado começou a atacar as auras pós-Nen e On restantes, pois consegui ganhar algo em troca.
Sentir que minha capacidade de aura também aumentou drasticamente quase me fez sentir como se estivesse me engasgando na água, pois sinto uma nova abundância de sua aura entrando na minha. Uau, então é assim que se sente ter a capacidade de aura de Jade, parece demais, mesmo que durasse 10 dias. Mas ainda assim, esse sacrifício de selamento será útil para mim no futuro para enfraquecer meus inimigos usando um dos meus clones. Rengoku pode tirar a própria vida em troca de selar a aura de seu alvo. Isso é poderoso o suficiente para restringir Netero, amplamente considerado um dos melhores usuários de Nen do mundo, e impedi-lo de usar aura. Seu Bon assume a forma de tentáculos escuros e emplumados que enredam o alvo. Ele também pode agir autonomamente para se defender após a morte de Rengoku, atacando entidades hostis e formando um escudo de energia ao redor de seus cadáveres. Seu Bon retém parte de sua mente, então é suscetível a mudanças de acordo com seu estado mental, como visto quando Killua a convenceu a desligá-lo. Mas vou mudar algumas coisas entre sacrifício de selamento, para que quando eu tirar minha própria vida, eu possa retirar todas as formas de poder do alvo, deixando-o indefeso e com nível mortal o suficiente para ser derrotado. Com isso, a habilidade no game no Life terminou ali mesmo, pois posso ver que tudo está normal novamente enquanto vejo a destruição, bem como os outros clones próximos, enquanto os ordenei. Suspiro. Ok, pessoal, hora da próxima fase. Hora de limpar a radiação, pessoal, roubando vitalidade, para absorver a radiação, combine-a com absorção de energia. Não precisamos das pessoas aqui para recriar uma bomba atômica. Todos os meus clones concordaram, e fomos em frente para limpar a bagunça que fizemos com bombas atômicas. Isso pode levar um tempo para ser resolvido. Já que estou falando em limpar essa bagunça, acho que devo fazer uma visita ao Vida Anel Verde para garantir que essas formigas não machuquem ninguém. Agora que penso nisso, não havia uma base criminosa subterrânea em Vida Anel Verde? Qual era mesmo o nome dele? Jiro era o rei de Vida Anel Verde, bem como o chefão de seu mundo subterrâneo, o que significa que sua autoridade se estendia a ambos os lados da lei. Portanto, é seguro assumir que ele era o homem mais poderoso do país. Sua inteligência e habilidade são tais que ele criou com sucesso um reino em 18 anos, começando como pouco mais que uma criança órfã e com uma quantia irrisória de dinheiro. Então ele pode possuir uma das bombas rosa do pobre homem em um de seus países. É melhor estar preparado para roubar daquele homem, pois vou pegar a bomba se ele tiver, mas só para garantir. Usei previsão em mim mesmo para ver se ele tem uma de graça. Então ele tem uma, afinal, pela visão que tive, acho que vou visitá-los e também exterminar as formigas. É melhor trazer mais bombas atômicas. Sentado na minha cama relaxando assistindo TV sobre as notícias atuais depois de alguns meses depois de lidar com Jade e seu grupo, no noticiário matinal da República de Padokia, desde que a explosão da nuvem em forma de cogumelo apareceu alguns meses atrás, tudo dentro da área foi destruído. Todas as notícias sobre o que foi usado são um mistério, já que a maioria presumiu que foi outro incidente da Rosa do Pobre, mas esse não parece ser o caso. Acho que fiz uma bagunça mesmo depois de limpar tudo da radiação, as pessoas ainda estão investigando como tal explosão ocorreu, para começar. Não é como se pudessem descobrir como replicar a bomba atômica. Vendo as notícias, então vejo que eles trouxeram outro Hunter nas notícias quando ele começou a explicar o que era e o Hunter em questão era baseado em doenças. Não foi uma má escolha, mas o que eles precisavam era de um Hunter científico no caso, considerando que tudo envolveria o uso de átomos. Mesmo assim, não significaria muito neste mundo retrógrado até certo ponto. O mundo Hunter versus Hunter é um lugar estranho, honestamente, com sua tecnologia sendo tão aleatória às vezes. Em um país, este lugar é onde não existe tecnologia, e em outro há um cenário normal com prédios e telefones junto com telas nos prédios, como os que vemos aqui na Arena do Céu. É estranho. Não há uma direção direta do que a tecnologia deste mundo é, apenas aleatória. Eles têm internet, mas apenas caçadores ou cientistas podem usá-los. Estranho como a tecnologia deste mundo é usada. Retornando minha atenção para o noticiário da TV, eu vi e então comecei a discutir tópicos mais sérios da vida Anel Verde, enquanto o repórter começou a discutir questões sérias. Agora na vida Anel Verde ainda estamos em busca do culpado que fez o bombardeio sério da mais nova espécie desconhecida que se assemelha a formigas. Mas o mais importante é que essa pessoa em questão é procurada pelo Estado da vida Anel Verde por destruir um habitat natural, bem como por trazer armas para seu país. Isso. Sim, eu tinha que garantir que aquelas formigas morressem, já que deixá-las sozinhas causaria um rebuliço no mundo. Além disso, eu não quero lutar contra os guardas reais e o próprio Mereum. É melhor que aquele monstro não tenha nascido, pelo menos para não ser um perigo para o mundo. A região autônoma Vida Anel Verde é um país autogovernado e parte da União Mitene. Ela costumava impor uma cultura neoludita e era povoada por 2,17 milhões de civis antes de sua dizimação. Fazia fronteira com a República de Hokkaido. No anime, após a morte de Ming Jowick, ele foi brevemente colocado sob custódia da Agência de Segurança Internacional, que o desmantelou e transformou seu território em reservas naturais desabitadas. Foi então colocado sob a jurisdição da Associação Hunter. O povo de Vida Anel Verde rejeitou qualquer forma de tecnologia moderna e impediu que qualquer coisa criada a partir de materiais sintéticos entrasse em seu país. Qualquer contrabando de bens tecnológicos, medicina moderna ou armas era tratado com prisão ou sentença de morte. A principal forma de correspondência era por meio de cartas, enquanto o principal meio de transporte era a cavalo. Para entrar no país era preciso passar por um extenso exame de corpo inteiro, raio-x e ultrassom. Mas o que eu ouço a seguir nas notícias é que vejo o homem conhecido como Jiro, o líder clandestino da República de Hokkaido, algemado, também em notícias chocantes. O líder clandestino da República de Hokkaido, Jiro, foi levado por sua livre vontade.
A Associação Hunter está agora assumindo o controle total da situação na Vida Anel Verde para investigar mais a fundo o bombardeio e levar Jiro sob custódia. O que acontecerá agora com a República de Rokaril? Pressionando o botão do controle remoto. Sorriu pensando em fazer algo com aquelas formigas que não são mais uma ameaça e eu cuidando do futuro traficante Jiro liberando os narcóticos da fábrica de D ao quadrado, que era uma fábrica de narcóticos da perigosa droga D ao quadrado. A fábrica foi criada para produzir em massa a droga D ao quadrado desenvolvida pela Jiro para espalhar o mal e arruinar a vida dos outros. A Vida Anel Verde foi fundada como uma maneira engenhosa de cobrir a produção de D ao quadrado, incluindo a fábrica e a plantação de bira, matéria-prima de D ao quadrado. Provavelmente, apenas os líderes da Vida Anel Verde sabem sobre a fabricação desse narcótico, enquanto os moradores que levam um estilo de vida ambientalista provavelmente ignoram a situação. Indo até a mesa do meu lado, o que eu tinha diante de mim era uma pequena rosa em miniatura, uma arma química explosiva de destruição em massa e uma das armas mais poderosas e perigosas do mundo sendo analisada pelo meu laptop obtendo os compostos químicos. Consegui obter uma dessas depois de forçar Jiro a usar minhas peculiaridades, lavagem cerebral e confissão para me dizer onde ele tinha uma dessas belezas. Ele me disse tudo o que eu queria ouvir, enquanto eu ainda fui mais longe para forçá-lo a se entregar usando minha nova ordem para forçá-lo a obedecer. Enquanto eu estava indo até o laptop, vi que a Alter Ego estava quebrando os componentes químicos enquanto ela me perguntava com um sorriso feliz. Olá, senhor. Ainda estou analisando o conteúdo da rosa em miniatura da rosa do pobre homem. Mas me dê mais algumas horas para obter os projetos totais da bomba em um nível molecular, mas certamente você obterá o conhecimento para produzir uma. Sorrindo com isso, comecei a bater no laptop para ajudar a Alter Ego a analisar mais facilmente a estrutura molecular da bomba enquanto falava com ela em um tom feliz. Obrigado, Alter Ego, mas vou ajudá-la a obter as informações mais rápido. Tenho que dizer que estou satisfeito com o trabalho que deu para obter as informações apenas desta bomba, especialmente do veneno. Assustador. Alter Ego assentiu dentro da minha tela enquanto ela começou a tocar em seu laptop ciberespaço ajudando a quebrar a estrutura da bomba no ciberespaço. Uhul. Este veneno de bomba é realmente assustador, senhor. A maneira como costumava eliminar pessoas criando mais veneno se espalhando para cada pessoa, mas agora está na sua mão, senhor. Concordando com a cabeça, comecei a falar mais com Alter Ego com excitação no rosto enquanto falava com ela. Sim, isso é muito assustador, mas vai lidar com a maioria dos mundos que são apocalípticos como a natureza ou em um mundo cheio de magia. Eles precisariam do entendimento da ciência para obter uma cura, mas até mesmo a magia pode curar o veneno, mas novamente não vai. Assim que eu estava olhando para a tela, então eu olhei para cima e vi minha mão com pequenos tentáculos azuis e pretos aparecendo enquanto eu falava. Mas pelo menos no mundo mais tecnológico eu posso usar essa habilidade útil de você ou comedor de máquinas para fazer o trabalho. Eu me sinto extremamente preparado agora que tenho uma boa configuração de base. Alter Ego assentiu com a cabeça enquanto começava a olhar para o meu tempo enquanto me respondia em um tom positivo. Senhor, parece que seu tempo para sua próxima luta está chegando. Com essa vitória, seriam suas 10 vitórias e então você teria a chance de lutar contra o mestre do andar, correto? Sorrindo, eu assenti com a cabeça, pois também me lembro de manter o controle dos dias que estive neste mundo, certo? Depois de hoje o ano vai acabar e o próximo mundo vai ser aberto. Embora eu esteja interessado em desafiar os mestres do andar, não quero gastar meu tempo em um andar, então vou deixar essa pessoa com uma vitória, pois tenho assuntos muito mais importantes para resolver. Com isso, consegui usar meu tempo para estudar mais sobre o veneno pelo resto do dia com o Alter Ego, pois meu tempo acabará em breve. Este capítulo no mundo Hunter vs Hunter termina enquanto o próximo é um começo. Acho que é hora de me preparar para o próximo mundo. Capítulo 57. Ponto de vista terceira pessoa. Jason estava dentro de um restaurante aproveitando seu buffet gratuito, tudo pago graças à sua licença de caçador que ele obteve no exame, apreciando sua refeição. Ele começou a devorar tudo enquanto continuava treinando seu nem suas peculiaridades novamente antes que chegasse a hora da nova opção de mundo ser mostrada. Enquanto ele comia, ele viu que novo mundo ele obteve através de sua estadia aqui no mundo Hunter vs Hunter com leve diversão enquanto pensava consigo mesmo, eu recebo este mundo depois de Hunter vs Hunter, uma escolha interessante, isso é certo. Embora a questão seja, estou pronto para esse nível de luta? Um novo mundo foi adicionado após o período de um ano, RWBY. Olhando para o mundo do próximo está RWBY enquanto ele pensa em qual opção era em um tom curioso. RWBY, hein? Há muitos benefícios em sair daquele lugar, assim como as relíquias são boas demais para deixar passar, assim como as diferentes regras de aura também. As donzelas são essenciais para ter magia, mas, balançando a cabeça para a tela enquanto ele vai embora e sai do restaurante enquanto anda por aí enquanto sua individualidade One for All começa a queimar a gordura para ser armazenada para usos posteriores com sua individualidade e criação? Enquanto caminhava pela cidade, ele começou a pensar consigo mesmo, enquanto perguntava ao Alter Ego em sua cabeça, através do chip cerebral dentro de seu cérebro. Enquanto falava, Alter Ego, você já leu as informações sobre os serafins e vampiros sobre o que estamos fazendo aqui? Respondendo em sua cabeça, o Alter Ego responde dentro de sua mente enquanto ela falava positivamente para ele em um tom gentil. Afirmativo, senhor. Eu reli todas as informações do que era necessário das informações sobre seu mundo. Mas você tem muito trabalho pela frente, mas com suas habilidades e peculiaridades você pode dar uma chance a eles. Embora você tenha uma ideia de para que horas você deve viajar,
Jason pensa bastante antes de decidir o que levar até que finalmente se senta em um parque na cidade observando o sol enquanto responde apenas para si mesmo. Depois de pensar um pouco, acho que devo fazer isso 2 anos antes da trama começar. Alter Ego olha para a expressão de Jason através da pulseira enquanto franze a testa ao ver sua expressão triste enquanto ela responde, Senhor, você tem certeza de que quer começar naquele momento e não em um momento em que as crianças... Alter Ego interrompe suas frases ao perceber que Jason franze ainda mais a testa enquanto responde a ela em um tom conflituoso. O que posso fazer nesse momento? Estarei bem no fundo do território dos vampiros sem muita ajuda e se eu for antes, será quando os outros sugadores de sangue começarem a procurar por outros. É melhor fazer isso quando eles não estiverem por perto, procurando por mais humanos quando eles não estiverem por perto. Alter Ego parece preocupado com Jason enquanto ele começa a se animar enquanto fala com Alter Ego acalmando-a enquanto ele fala, não se preocupe, estou bem, Alter Ego. Eu só preciso fazer a lógica aqui e manter as coisas como eu faço para ajudar. Minha presença não mudará muito sobre eles fariam toda a sua profecia. Foi quando o Alter Ego o interrompeu enquanto ela tranquilizava Jason sobre qual era a escolha correta, enquanto ele parecia surpreso enquanto ela falava, Senhor, você realmente acredita que pode realmente ficar parado e deixar seus destinos morrerem daquele jeito sem nenhuma razão para você lutar por eles? Eu sei que você está com medo, eu posso sentir o que você sente dentro da sua cabeça, mas me diga, você realmente acredita que deixar morrer daquele jeito é a escolha certa? O silêncio então começa a se instalar enquanto Jason acalma seus nervos, pois ele não percebeu que estava suando quando começou a falar com o Alter Ego admitindo sua decisão. Suponho que você tenha razão sobre o Alter Ego deles. Ainda estou com medo de lutar contra aqueles mais fortes do que eu, pois, ao contrário de Jed, não havia ninguém por perto para eu lançar bombas atômicas facilmente. Mas naquele mundo, não foi preciso dizer que, diferentemente do mundo Hunter vs Hunter, Serafim do Fim já é limitado, pois a vida dos humanos é caçada e usada como gado. Mas também há outros poderes maiores em jogo que devem ser considerados. Além de se preocupar em não matar acidentalmente nenhum humano em suas lutas, porque, diferentemente deles, Jason poderia se recuperar de qualquer dano sofrido. Mas os humanos ali são apenas adolescentes ou crianças sem nenhuma maneira de se defender, a menos que estejam equipados com o equipamento certo. Mas mesmo assim, eles morrem com mais facilidade. Apertando o punho enquanto soltava um suspiro, ele se sentiu mais covarde do que gostaria de admitir, mas ao mesmo tempo se sentiu um lixo por não ter ido ajudar. Esses pensamentos por si só o irritavam pela forma como ele estava reagindo enquanto esperava que os eventos acontecessem para partir em busca de uma oportunidade maior, enquanto outros sofriam antes. Ele era alguém disposto a deixar crianças morrerem quando sabia que teria a chance de salvá-las depois de obter poder para revidar? Ele era alguém que covardemente esperaria que seus oponentes fossem mais fortes do que ele e fugisse, deixando alguém morrer? Ele os abandonará enquanto tem a chance de sobreviver e ficar mais forte? Pensando nesses pensamentos, sua mente ficou mais clara sobre o que ele queria fazer enquanto ele realmente sorria agradecido para Alter Ego por algumas palavras de conselho sobre o que ele queria fazer. Suspiro. Obrigado, Alter Ego, eu precisava desse empurrão. Estou disposto a ganhar poder de alguma forma, mas não sacrificando algumas crianças para isso. Originalmente, eu pretendia aproveitar minhas viagens, não ficar faminto por poder no processo. Olhando para o sol por alguns momentos, ele sorri alegremente enquanto fala com Alter Ego com gratidão enquanto fala. Se eu estivesse disposto a sacrificar algumas crianças para me tornar poderoso, então não valeria a pena o custo. Afinal, sou apenas humano, mas não vou deixar meus medos me consumirem de fazer o que sei que é certo, mesmo que seja ilógico. Alter Ego olha para Jason enquanto sorri dentro da pulseira, sabendo que Jason tem sua mente em ordem novamente enquanto ela fala, claro, senhor, afinal, fui projetada para ajudá-lo física e mentalmente. Estou apenas fazendo meu trabalho, mantendo você sob controle e fazendo o que você gosta de fazer, não o que não gosta. Além do seu crescimento, você esquece às vezes que ainda é uma criança, então é natural ter medo de que não haja vergonha nisso. Rindo disso, Jason colocou a cabeça em ordem enquanto se preparava para o que fazer em seguida. Enquanto olhava para o sistema enquanto se preparava para a próxima jornada em suas viagens e esperava o melhor que estava por vir. Viagem, Serafim do Fim. Destino, algum lugar no Japão onde os vampiros não possam chegar. Tempo, 1 ano antes de Uichiro Yakuya e sua família serem mortos. Com isso Jason deixou o mundo Hunter vs Hunter indo para o mundo de Serafim do Fim. Ponto de vista de Jason. Olhando ao meu redor, vejo que estou em um prédio destruído que parece estar prestes a desabar, mas também percebo o quão velho ele é, de tão velho que é. Até as paredes parecem estar desbotando. Hugo, apertando meu peito com força, senti como se algo tivesse invadido meu corpo, pois sentia casos extremos de doença, pois sabia o que era isso. Rapidamente usei minhas peculiaridades de super regeneração, ativação celular, revisão, adaptação e One for All, devolver a vida, tudo para desenvolver rapidamente anticorpos em meu corpo para neutralizar o vírus neste mundo. Para estar no lado seguro de me garantir, usei minha aura para aprimorar minhas peculiaridades em meu corpo, pois foi dentro dele que o efeito de cura do meu corpo começou a funcionar como um encanto, tanto que não senti mais a dor ali. Uma luz azul estava cercando meu corpo enquanto um fio de sangue escapava da minha boca enquanto eu começava a limpá-lo, enquanto eu respondia a mim mesmo com uma voz surpresa. Porra, eu sabia que estava certo antes de vir aqui, eu precisava de algo para neutralizar o vírus neste mundo. Ainda bem que escolhi My Hero Academia antes deste, senão eu teria sido ferrado. Ao ouvir um sinal sonoro da minha pulseira, eu a levanto.
pois já usei Zetsu para esconder minha presença e usei as peculiaridades, escaneamento e pesquisa, para me ajudar a localizar onde estou. Levantando minha pulseira, consegui ver a tela do alter ego enquanto usava Guio para mantê-la escondida também, senhor. Eu fiz a varredura biológica do seu corpo. O vírus no ar que você inalou foi anulado graças aos esforços combinados de suas peculiaridades e aprimoramento para elas. Parece que há uma conexão que eu possa usar, senhor? Essa é uma curiosidade interessante. Mas se eu sei onde está essa conexão, então balancei a cabeça para o alter ego, preocupado, pois é muito cedo. O alter ego não usa essa conexão. A aposta mais provável é que a fonte de conexão seja o vampiro, considerando que eles são mais avançados que os humanos até certo ponto. Sim, os vampiros certamente melhoraram seu desempenho quando se trata de tecnologia, mas não muito mais do que o meu nível mundial. Os vampiros têm tecnologia avançada em comparação aos humanos e comentam quando a tecnologia humana se torna avançada. Ferid percebe isso quando ele se depara pela primeira vez com um cavaleiro de John no século XIII. Durante as reuniões do Conselho Progenitor em Reinado Vampiro, os vampiros conversam entre si pelo mundo através de uma videochamada. Recompondo-me e sentindo que estou voltando ao normal, examino a área com muito mais atenção, observando-a graças às minhas peculiaridades e sentidos sobre-humanos também. Enquanto eu estava voltando ao normal, comecei a notar que minha peculiaridade pesquisar conseguiu me dizer onde eu estava em relação a mim mesmo, onde eu estava. Enquanto eu falava, espere, estou em Shibuya. Bem, não é o pior lugar para se estar, honestamente, considerando que é um refúgio para humanos. No entanto, as famílias nobres vão ser um pé no saco. Shibuya em Serafim do Fim é a primeira capital do exército imperial demoníaco japonês. Ela contém o quartel-general da Jidá e é o lar de muitas famílias nobres, como Iraji, Ishinose e Sangu. A cidade foi bem mantida e parece ser uma cidade humana antes do apocalipse. É uma cidade com muitos edifícios, incluindo escolas. O quartel da Companhia Demônio da Lua fica embaixo de uma das escolas secundárias. A cidade é cercada por muros defensivos com alguns andares de altura. A sede principal da Jidá também fica aqui. A sociedade opera de forma similar à sociedade humana antes do apocalipse e até tem sorvete e escolas. Esta sociedade é completamente controlada pela família Iraji e suas famílias subordinadas. Muitos humanos vivem aqui em paz. No entanto, experimentos com vampiros são realizados aqui, e vampiros podem escapar de suas instalações de pesquisa em raras ocasiões. Experimentos com humanos são realizados extensivamente, e a escola secundária de Shibuya é um campo experimental que expõe os humanos na escola auras demoníacas. Humanos que são possuídos são tipicamente mortos pelos demônios ou executados pelo exército, enquanto aqueles que têm resistência aos demônios são usados como soldados. A Companhia Demônio da Lua tem quartéis abaixo da escola e treina seus soldados lá. Esta cidade tem regulamentações populacionais rigorosas sobre imigrantes, mas encoraja seus soldados e cidadãos a proliferarem. Mesmo depois que seus soldados matam os vampiros que protegem o gado humano, a cidade não permitirá a entrada de nenhuma das pessoas, dependendo de quão cheia ela estiver, e as deixará para os vampiros e cavaleiros do lado de fora dos muros. Essas são algumas questões sérias que precisam ser tratadas se eu quiser ajudar a todos no Japão. O curso de ação óbvio seria expandir o território do lugar. No entanto, o Cavaleiro do Apocalipse precisará ser tratado, assim como os vampiros fora da área que precisam ser mortos. Enquanto eu pensava no que fazer, o alter ego começou a me responder enquanto falava sobre a questão dos vampiros. Senhor, o que o senhor vai fazer com os vampiros aqui neste mundo? Essa era uma pergunta que eu precisava responder, pois eu já sabia o que era, mas não havia escolha sobre o assunto, pois falei determinado. A resposta é bem simples. Extinção imediata, não importa o que aconteça. Agora vejo que o alter ego pareceu surpreso com minha resposta, mas, para ser honesto, teria que ser assim. No mangá, eles discutiram a possibilidade de paz se chegassem a um entendimento entre as duas raças, mas, no final das contas, isso levará ao fracasso do caso simples que era alimento para eles. Claro, é especismo como eu diria, mas você pode negar que vampiros sobrevivem literalmente sugando humanos até secarem e os caçando. Faz parte da biologia deles matar humanos constantemente para se alimentar, confiar neles ou mesmo a ideia de ter paz com eles desde o começo é ridículo. Talvez com o tempo vocês possam conversar e encontrar algum ponto em comum, mas vocês ainda não confiarão cegamente neles imediatamente. Especialmente porque os vampiros aqui já controlam a maioria do mundo e consideram atos de atrocidade aos humanos tratá-los como gado ou matá-los como bem entenderem, bebendo-os até secar. Se os vampiros dessem direitos iguais e tratassem os humanos de forma justa como o vampiro que controla a Rússia, eu não teria problemas, mas aqui é diferente, pois eles já fizeram suas ações. Também não ajuda que esses bastardos imortais tenham uma sede de sangue eterna e personalidade sem emoção, que eles não cuidam de uma vida humana. Quando me recompus, olhei para a alter ego enquanto respondia a ela em um tom sério enquanto começava a usar o modo furtivo da armadura modelo Prime. Alter ego. Esses vampiros prosperam por sangue humano e eram comida para eles. A paz com eles não é uma opção porque eles nos veem como comida, então a única escolha é exterminá-los. Alter ego olha para mim, mas acena com a cabeça enquanto concorda comigo enquanto fala, entendo, senhor. Há momentos em que o uso de violência como essa é necessário. Nesse caso, ajudarei da melhor forma possível, senhor. Obrigado, alter ego. Com isso, acenei para ela enquanto começava a vasculhar Shibuya para descobrir onde exatamente estão aquelas armas da série negra. Capítulo 58.
Ponto de vista de Jason. Quando eu estava saindo do prédio com meu modo furtivo armadura modelo Prime ligado, logo vi o prédio vendo vários estudantes e alguns adultos na área andando pela área. Ver isso me deu alguma esperança de que este mundo ainda tem a chance de mudar, mas por enquanto, tenho assuntos urgentes para resolver. Olhando mais ao redor, ainda tenho minha peculiaridade digitalização e pesquisar ativas, pois vejo os níveis de poder de todos na área. Já posso dizer onde os níveis de poder mais poderosos estão na área, mais no centro deste lugar. Usando os talentos de assassino supremo e espião supremo e certifiquei-me de manter minha presença no mínimo o tempo todo, considerando que os soldados aqui usam armas demoníacas. Não sei se eles conseguem sentir minha presença ou não. É melhor não deixar isso ao acaso, pois esta é a primeira vez que lido com criaturas míticas e não com animais. Manobrando cuidadosamente ao redor das pessoas enquanto tento não esbarrar nelas, garanto que não farei contato. No entanto, posso dizer que há vários níveis de alta potência na área que estão parados como estão e poucos que estão se movendo. Posso dizer que deve ser a nobre família Iraji que controla quase tudo em Shibuya. É melhor não chamar a atenção deles para mim, especialmente para seu líder. Quanto aos outros que estão se movendo, posso dizer que seriam os soldados da Companhia Demônio da Lua, pois eles são treinados especificamente para lutar e são mais fortes do que os humanos normais aqui, pois vejo que a maioria deles são apenas adolescentes. Embora eu desejasse que as pessoas no comando se decidissem a ajudar as pessoas de fora do seu muro de Trump, outros imigrantes, mas considerando a população humana, eles estão muito ocupados. A Companhia Demônio da Lua em Serafim do Fim é um grupo militar de elite que é famoso dentro da unidade de extermínio de vampiros. É comandado pelo Tenente-Coronel Guren Ishinose. Os líderes de esquadrão incluem o Sargento Shino Iraji, o Sargento Makoto Narumi, o Sargento Aiko Aihara e muitos outros. Eles trabalham em esquadrões de 5 ou mais porque um time menor pode não sobreviver a um encontro com um vampiro armado. Esta empresa enfatiza o trabalho em equipe e encoraja seus membros a pensarem uns nos outros como uma família. Suas armas incluem engrenagem encantada produzida em massa, engrenagem amaldiçoada incluindo 4 portadores da série Demônio Negro, engrenagem amaldiçoada estimulantes e feitiçaria. Bem, talvez menos agora que comecei a usar alguns da série Demônios Negros, considerando que preciso do poder de fogo e de suas propriedades especiais para ferir até mesmo um vampiro e causar dano permanente, mas estou divagando. Os esquadrões lutam para exterminar os vampiros, capturar ou matar vampiros nobres e resgatar humanos nessa ordem. Ao longo do caminho, foi até notado por Narumi e seu esquadrão, ao lado dos outros presentes, que eles apoiam muito a liderança de Guren. Relutantemente, eles não querem que nenhum outro oficial de alto escalão acima de Guren seja seu líder na Companhia Demônio da Lua, como a família Iraji. Sério, essa família é como um problema sério se as pessoas normais não quiserem segui-los, não como se tivessem escolha no assunto. Além disso, o nome Companhia Demônio da Lua também serviu como tipo para ser uma formação de batalha de 5 homens, em vez de um grupo militar de elite sozinho. As duas vanguardas que eram boas em combate corpo a corpo teriam que bloquear os ataques dos inimigos. Ao mesmo tempo, a retaguarda usaria maldições para lançar ataques de médio e longo alcance. Essa era uma tática de batalha mais voltada para a defesa. A família Iraji é a mais poderosa do Japão e são os atuais líderes do exército imperial demoníaco japonês. Eles conseguiram controlar a Jidá por meio do nepotismo e fazendo com que seus familiares fossem lutadores habilidosos e poderosos e usuários de magia. Como consequência, isso leva a lutas de poder que causam desconforto entre seus membros, particularmente Guren e Shinoa. A família é notada como assustadora por muitos, incluindo Mitsuba e até mesmo Shinoa, que é uma Iraji. Os Irajis têm uma linhagem de 1200 anos. Eles se tornaram a principal organização religiosa conhecida como a Ordem dos Demônios Imperiais e um dos centros da sociedade mágica do Japão. Vários séculos atrás, a família Iraji desenvolveu habilidades impressionantes de conjuração de magias e foi bem-sucedida o suficiente para criar famílias ramificadas que continuariam a servi-lo ao longo dos séculos. Essas famílias ramificadas também teriam famílias menores servindo-os. Os Iraji em si têm status e privilégios absolutos. Exceto por Shinoa, todos eles têm posições militares de alto escalão, independentemente de as terem conquistado ou não. No início de Catástrofe, eles tinham 10 famílias ramificadas, mas o número diminuiu quando o reinado vampiro começou. Mais tarde, é revelado que a família Iraji foi manipulada pelo antigo primeiro progenitor dos vampiros, Shikama Doji, que possuía todos os chefes da família Iraji para que os demônios imperiais desenvolvessem o projeto Serafim do Fim, e foi a verdadeira razão pela qual eles monopolizaram o poder no submundo do Japão por tanto tempo invictos. É revoltante como esses caras foram enganados por Shikama Doji, já que cada chefe daquela família era escravo daquele demônio que levou à queda da humanidade. Por outro lado, não é como se aquele bastardo fosse impossível de matar, já que nada neste mundo pode machucá-lo por causa de sua quase invulnerabilidade e mortalidade. Como em Shikama Doji, que deu a entender que essencialmente nada, nem mesmo um serafim pode matá-lo. Mesmo depois de ser esfaqueado e eletrocutado pelo equipamento amaldiçoado baseado em raios de Cureto, Shikama Doji ainda parece estar ileso. Comando angélico, demoníaco supremo, pois ele demonstrou que pode comandar serafins e demônios. Pois ordenou que Abaddon e Mirai cessassem seus ataques e eles obedeceram à sua ordem de uma palavra. No entanto, isso só se aplica a nada neste mundo que possa machucá-lo, da última vez que verifiquei. Fiz 3 viagens em mundos diferentes que têm suas próprias regras específicas que eles seguem. Provavelmente Nen e On são os únicos meios que tenho para matar aquele bastardo da humanidade. Apenas criar uma habilidade feita especificamente contra ele também funcionaria. Foi eficaz contra a trupe fantasma quando Kurapika criou regras para seu Nen que funcionaram bem contra eles.
Se for esse o caso, por que não posso fazer o mesmo? Enquanto eu procurava pelas armas, finalmente as encontrei, pois encontrei um nível de poder anormal abaixo das escolas de Shibuya. Se bem me lembro da cena, isso deve estar no alcance do quartel da Companhia Lua Demoníaca. Bem, parece que vou causar uma cena em breve. É melhor se apressar e sair de Shibuya. Com isso, rapidamente segui os níveis de poder usando pesquisar e escanear para descobrir onde meus alvos estão. Viajando pelas escadas abaixo da escola para encontrar o prédio onde estão os demônios da série negra, é melhor valer a pena a viagem para vir aqui. Enquanto eu fazia meu caminho para encontrar essas armas, vejo que elas estão sendo guardadas por soldados neste lugar. Lembrando corretamente, os soldados da Jidá devem estar em torno do poder do equipamento amaldiçoado produzido em massa. Uma forma muito mais fraca de equipamento amaldiçoado, geralmente uma arma de classe Yaksha ou Mil. Elas podem aumentar a força de um humano normal em 3 a 4 vezes, mas essas armas ainda podem ser quebradas por armas mais fortes. Embora eles também pudessem dar algumas resistências mentais, já que derrotavam um demônio, ainda que mais fraco. Ainda assim era algo para se defender contra ataques relacionados à mente até certo ponto. Não adianta discutir agora, pois não sei se eles cederão à pressão. Os melhores golpes rápidos no pescoço resolverão o problema. O quê? Assim, eles não tiveram a chance de se defender, embora eu tenha me esforçado um pouco para desferir esses golpes. Então acho que o aumento de poder deles ao receberem 3 ou 4 não está errado. Mas novamente, essas são apenas as versões de equipamentos encantados que dão aquele aumento de poder, enquanto um equipamento amaldiçoado normal dá um multiplicador de 7 vezes ao seu hospedeiro. Para ter certeza de que eles se levantam para o trabalho, eu casualmente entrei no prédio onde vi as grandes quantidades de níveis de poder de antes e este era o lugar. Com as estátuas demoníacas e uma merda de nível satânico assustador, então estou no lugar certo. A série Demônio Negro é uma engrenagem amaldiçoada mais forte porque contém os demônios de classificação mais alta. Muitos dos demônios são agressivos, especializados em amplificação de poder e encantamento de armas. A taxa de mortalidade daqueles que desafiam demônios negro é extremamente alta em comparação com outras armas demoníacas. Poucas pessoas são capazes de empunhar uma arma demônio negro. Qualquer um que seja candidato à série Demônio Negro foi experimentado, mas esses candidatos são extremamente difíceis de criar. Candidatos bem-sucedidos são ainda mais raros. Qualquer um que tenha essa classificação de arma pode facilmente matar vários vampiros armados com armas de segunda classe. Embora toda a sala de cerimônia pudesse ser visitada sem as estátuas assustadoras ao redor, elas são simplesmente perturbadoras, honestamente. Mas o que eu sei sobre o gosto de um demônio? Com isso, vejo as opções diante de mim enquanto examino as armas diante de mim, bem como os poderosos demônios que residem dentro delas. Um tipo de espada de engrenagem amaldiçoada que contém o demônio Azuramaru. Ele tem uma habilidade especial chamada Azura Cannon que materializa um conjunto de espadas atrás de seu portador. Um tipo de espada dupla de engrenagem amaldiçoada que contém o demônio Kizekyo. Ele tem uma habilidade especial que se materializa e abre o caixão do diabo na contagem de 9. Um tipo de engrenagem amaldiçoada de arco e flecha que contém o demônio Gekoin. Ele fornece ao seu portador a habilidade de ver grandes distâncias e pode disparar flechas semelhantes a pássaros em vários alvos simultaneamente. Para ser honesto, parece que estou escolhendo um Pokémon inicial por algum motivo. É porque as escolhas que tenho para escolher diferem umas das outras. Bem, quanto mais cedo eu escolher uma arma, mais cedo poderei deixar este lugar. Mas se eu tivesse que escolher o poder, então, dando um passo em direção ao engrenagem amaldiçoada tipo espada, cheguei mais perto do círculo enquanto falava comigo mesmo enquanto segurava a espada. Acho que tenho que começar com você, Azuramaru. É melhor ficar com você do que entregá-lo para aquele punk do Eren Yeager e o no futuro. Assim como eu agarrei a arma que estava quando eu senti algo ou alguém tentando invadir minha paisagem mental como eu senti meu nem explodir naquele momento. Nem a parte da minha força vital e força mental. É claro que também notaria algo. Acho que isso significa que Azuramaru está tentando assumir o controle do meu corpo, mas, infelizmente para ele, tenho a melhor defesa para a mente do mundo de My Hero Academia, já que One for All e All for One me fornecem proteção. Melhor conhecer o demônio para ver se ele quer jogar meu jogo. Relaxando meu corpo, comecei a meditar enquanto entro para ver minha paisagem mental. Retornando à minha mente, vejo o demônio Azuramaru em campo aberto enquanto ele me encara com ódio por não assumir o controle da minha mente. Sorrindo para o demônio em questão, eu o provoquei para tentar a sorte em um tom confiante. O que há de errado, Azuramaru? Está tendo dificuldade para entrar na minha mente ou mesmo controlá-la? Isso só deixou o demônio bravo, pois ele parece ter notado que não tem controle sobre minha paisagem mental porque eu sou o mestre disso, não um invasor aleatório. Acho que essa é a primeira vez para esse velho monstro que um humano conseguiu derrotá-lo em seu próprio jogo, sendo um demônio consumido pelo desejo de possuir os outros. Azuramaru é astuto e explora as memórias mais íntimas e os sentimentos mais profundos dos outros para explorá-los. Com o que ele tem acesso e o que Azuramaru é capaz de fazer, ele seria movido por instintos. Infelizmente, se houvesse qualquer outro ser humano que trabalhasse tristemente para ele, eu não me enquadraria nessa categoria com meu poder e proteção. Azuramaru só conseguiu me encarar, pois ele não pode ter acesso às minhas memórias tão facilmente enquanto falava com ódio. Humano, o que diabos é isso? Eu não conheci um com uma esfera mental forte, pois é aqui que um humano tem controle total. Os anteriores nunca tiveram essa proteção antes e nenhum deles tinha controle total. Sorrindo para o demônio, eu sei o que eles querem. Sorrindo para Azuramaru com um sorriso perverso no rosto em minha paisagem mental,
Falei com ele com um tom amigável. Azuramaru, que tal jogarmos um jogo? Nós dois lutamos dentro da paisagem mental para ver quem merece controlar meu corpo. O vencedor é decidido por quem fica até o fim, ou se um de nós admite a derrota. Capítulo 59. Ponto de vista terceira pessoa. Dentro da paisagem mental de Jason está o demônio que durou 1000 anos e recebeu a pergunta para jogar um jogo humano. A mera ideia era risível para o demônio devido à arrogância que Azuramaru mantinha como vampiro. Como todos os demônios, ele é manipulador e usa pesadelos para corroer a constituição de uma pessoa para possuí-la, para tomar conta do corpo de seu hospedeiro. Quando ele formou seu contrato com Will, ele interrompe seus sonhos todas as noites em um esforço sustentado para desgastá-lo. Afinal, a única razão pela qual ele permite que o tome emprestado seu poder é pela oportunidade futura de assumir o controle de seu corpo para agir no mundo físico. Mas isso não significa que Azuramaru foi estúpido a ponto de perceber que havia algo errado com os humanos em geral e que Jason não era diferente dele. Capaz de reconhecer características que poderiam ser consideradas ruins, mas dificilmente considerando as suas próprias. Azuramaru pensa nos humanos como criaturas vis e gananciosas, ainda piores que vampiros e demônios. Ele os considera como quebradores de tabus que destruirão o mundo. Suas visões desfavoráveis o fazem não pensar melhor dos serafins, enquanto Azuramaru os considera repugnantes, mas ele está consciente do que eles podem fazer. Tomando medidas cuidadosas contra Jason, ele respondeu à sua pergunta, embora com hesitação em sua voz, enquanto perguntava a ele com um tom cauteloso. Para um humano fazer tal pergunta, você realmente acha que eu concordaria com seus termos? Mesmo sabendo que meu nome não é algo que a maioria não saiba, qual é seu objetivo? Jason do outro lado apenas respondeu brincando para Azuramaru enquanto ele andava por sua paisagem mental sem se importar com o mundo, simplesmente irritando o demônio. Oh, meu pequeno e velho eu só quero o poder de lutar por mim mesmo, pequeno demônio. É tão simples quanto isso, o poder de fazer o que eu quiser sem medo de que aqueles acima de mim me humilhem novamente. E além disso, esta pode ser sua única passagem grátis para fora de Shibuya sem a companhia lua demoníaca te perseguindo agora? Azuramaru, por sua vez, queria jogar com um humano pela chance de liberdade, já que ser escravo de humanos era pior, segundo sua experiência. Pois os humanos que trabalham na companhia lua demoníaca nunca deixariam um demônio livre. Pensando em quão incomum o humano era com ele, Azuramaru apenas sorriu para a oferta apresentada a ele. Ele era um orgulhoso e poderoso demônio negro, não aqueles abaixo dele. Pois o único humano poderoso com maior ganância pode satisfazer a sua própria enquanto várias pessoas morrem tentando controlá-lo. Azuramaru era fraco sem nenhuma ganância para supri-lo, mas mesmo assim, foi o suficiente para derrotar um humano. Pois ele logo conjurou seu meio de uma espada enquanto corre em direção a Jason concordando com seu jogo com uma expressão gananciosa, se for esse o caso, muito bem humano. Vamos ver se você pode ser meu mestre. Embora você seja apenas um humano, você não tem nenhuma chance real contra um demônio negro como eu. Conforme Azuramaru concordou com seu jogo, o mundo começou a mudar dentro de sua paisagem mental enquanto Azuramaru olhava para toda a área subitamente preenchida com jogos enquanto a habilidade Nendi, no game no Life, era ativada. Jason, por sua vez, colidiu contra sua espada usando o armamento NEM para contra-atacar, fazendo com que faíscas voassem do encontro, rapidamente recuando do ataque inicial. Azuramaru, por sua vez, pareceu genuinamente surpreso ao ver seu inimigo humano produzir algo para conter seu ataque enquanto falava, droga. Então esse é o poder de um demônio negro enfraquecido? Foi impressionante que eu consegui bloquear aquele golpe. Teria sido doloroso se eu não tivesse me protegido, certo? O demônio apenas pareceu perplexo na cena, vendo que seu golpe nem sequer fez o humano voar, pois ele estava admirando sua força enquanto a comparava com a sua. Isso por si só fez Azuramaru expressar uma expressão irritada do humano. Mais uma vez ambos foram em frente para se chocar enquanto os dois lutadores expressavam uma expressão séria enquanto seus ataques mais uma vez paravam um ao outro em suas trilhas. Azuramaru, por sua vez, ficou especialmente irritado pelo mero fato de quão poderoso o humano é comparado ao seu estado lamentável. Algo que ele viu que era impossível ser poderoso sozinho é algo acontecendo dentro da realidade da situação. Rapidamente partindo para um ataque por trás, Jason estava pronto para golpear o corpo de Azuramaru enquanto ele usava todo o seu poder com seu Nen-On e suas peculiaridades para acabar com a luta ali mesmo naquele momento, enquanto ele gesticulava um soco rápido nas costas. Azuramaru, percebendo o perigo imediato pela primeira vez, não sabia como reagir quando um humano conseguiu ficar atrás dele, mas aquele golpe acertou o demônio, que voou para longe enquanto Jason não desistia e corria na direção em que Azuramaru foi lançado em direção à parede da paisagem mental, batendo contra a parede da paisagem mental. Azuramaru tossiu o próprio sangue com choque puro e real de sua parte ao perceber que foi ferido pela primeira vez em descrença enquanto respondia a si mesmo, não, este é meu sangue, isto é impossível, nenhum humano deveria ter tanto poder a menos que tenha o poder de um serafim. O quê? Não dando importância ao soco que se aproximava no rosto, pois o demônio estava ainda mais ferido, Jason, sendo gentil, deu a ele um conselho amigável em um tom frio. Você sabe que se o inimigo está lutando contra você, a melhor coisa a fazer é pelo menos prestar atenção. Ou então você será atacado por Shonen Jump por outra pessoa. Azuramaru mais uma vez levou dano na cabeça dessa vez, pois estava sangrando profusamente devido ao dano causado pelo ataque na cabeça. Quando ele foi atingido na cabeça, um olhar sinistro foi expresso para Jason enquanto ele se preparava para esfaqueá-lo perto do coração com sua espada, tornando-o invisível para atacá-lo de surpresa. Quando ele foi apunhalar seu coração, Jason reagiu com sua observação, nem que ele segurou a lâmina quando percebeu que ela era invisível, segurando-a firmemente com uma cara nada divertida enquanto falava com o demônio. Sério? Os truques da espada invisível. Vamos, Azuramaru. Isso é como um truque de nível de sabre daquele boneco inútil enfeite 0.
Mostre-me algo novo ou poderoso. Rangendo os dentes em clara insatisfação enquanto pensava consigo mesmo em peludo claro agora sendo provocado por um mero humano enquanto pensava com ódio. Estou sendo sermãoado por um humano de merda sobre todas as coisas sobre ser poderoso? Que porra é essa? Nós demônios somos o símbolo do poder. Eu me recuso a receber uma lição deste humano patético. Com a raiva tomando conta dele, ele começou a usar o restante da energia que lhe restava para derrotar o humano, colocando a mão no chão enquanto Jason detectava algo se aproximando. Recuando rapidamente, Azuramaru então começou a usar seu Azura Cannon? Azura Cannon? Uma técnica especial usando Azuramaru que materializa dezenas de espadas flutuantes aproximadamente no formato de um leque acima do humano que as gera. Capazes de levitar ao redor de quem as invocou, as lâminas podem ser direcionadas individualmente ou todas de uma vez para atirar nos inimigos. Olhando para as lâminas, Jason usou seu armamento nem para cobrir seu corpo inteiro enquanto o demônio liberava suas espadas contra ele. Rapidamente usando sua peculiaridade de explosão, Jason levantou suas mãos para as espadas enquanto ele lançava bolas de energia nelas com a intenção de bloquear o ataque. Cada uma das explosões de bolas de energia conseguiu bloquear o ataque, enquanto um véu de cortina de fumaça logo apareceu dentro da paisagem mental. Enquanto Jason estava agora em guarda total, confiando em sua observação nem para detectar se havia alguma mudança em seu espaço corporal para sentir um ataque chegando. Nada dentro da cortina de fumaça pôde ser detectado enquanto Jason calmamente escutava onde o demônio estaria escondido enquanto pensava consigo mesmo. Azuramaru, realmente um demônio em sua classe da série Demônio Negro. Se ele não estivesse tão fraco neste momento e não fosse alimentado pela minha ganância, eu não acho que teria vencido tão facilmente. Rapidamente avançando da cortina de fumaça atrás de Jason, Azuramaru correu com a esperança de derrotá-lo. Enquanto ele estava indo em sua direção, o demônio pensou consigo mesmo em um tom orgulhoso, humano estúpido, se eu conseguisse conectar esse golpe. Isso levaria a um ferimento fatal. Você não terá escolha a não ser se render. Concordando comigo? De repente, uma onda de Enem conquistador foi liberada com força total enquanto a aura ao redor do corpo de Jason se espalhava e de repente se tornava uma pressão atordoando o demônio em seu lugar enquanto a cortina de fumaça ao redor dele se dissipava devido à pressão. Olhando para onde o demônio estava, Jason girou a perna para trás enquanto dava um chute giratório na têmpora do demônio, o que o surpreendeu momentaneamente quando nem no corpo de Jason invadiu sua mente e o fez temer a presença desconhecida da natureza de Nen. Atingindo com força suficiente, o demônio foi lançado voando mais uma vez inesperadamente. Ao ver a pressão invadir sua mente e forçá-lo a sentir o medo junto com a pressão desconhecida que lhe custou a chance de lutar, o demônio desperdiçou a energia restante que tinha no ataque e só conseguiu encará-lo, pois não conseguia fazer nada. Enquanto Jason se aproximava para tocá-lo na cabeça enquanto usava Nova Ordem para terminar o jogo, Azuramaru, você vai se anunciar para admitir que perdeu para mim neste jogo. Antes que Azuramaru pudesse zombar do humano, uma força desconhecida invadiu sua mente enquanto a área ao seu redor o forçava a dizer sua derrota. Eu Azuramaru, admito a derrota para você, humano N. Jason percebeu o quanto Azuramaru estava lutando contra os poderes de Nova Ordem, pois ele só conseguia estreitar os olhos enquanto pensava consigo mesmo enquanto o demônio grunhe, esse é um novo. Eu não achei que as pessoas seriam fortes o suficiente para suportar o poder de Nova Ordem mesmo se ele fosse enfraquecido contra pessoas orgânicas. Mas então novamente eu usei em um demônio muito velho, mas poderoso, então acho que pode haver exceções a isso, é bom saber. E assim o mundo inteiro congelou enquanto Azuramaru olhava confuso, mas então preocupado com o que estava acontecendo ao seu redor, enquanto falava. Humano, o que diabos há de errado com sua mente? No entanto, Jason não deu ouvidos, pois viu que sua habilidade estava tendo efeito total, como ele viu na tela, enquanto segurava o demônio com força para não soltá-lo. Vencedor! Você ganhou a aposta contra Azuramaru. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Azuramaru. Habilidades: Biologia demoníaca, Biologia vampírica, Ilusões, Azura Cannon, 1000 lâminas, Azura Cannon, Nó do destino das 10.000 lâminas, Azura Cannon, Lâminas fantasmas infinitas, Azura Cannon, Nó do destino das lâminas fantasmas infinitas, Experiência memórias comandos. Vendo que ele ganhou o jogo, Jason sorriu feliz enquanto pensava consigo mesmo em um tom feliz sobre o que ele queria em seguida. Perfeito. Agora que eu ganhei o jogo, é hora de prosseguir para o próximo passo, livrando-se desse demônio. Seus olhos agora estavam direcionados ao demônio com pena em seus olhos enquanto ele respondia sabendo o que fazer a seguir enquanto falava assustando o demônio de 1000 anos. Sobre o que aconteceria em seguida. O que eu quero de você, um perdedor, é que a alma de Azuramaru tenha morte cerebral. Sem vontade e com sua alma ainda contendo todas as suas habilidades. Então o que aconteceu em seguida foi que o demônio escapou de Jason, mas a aura ao redor da área começou a atacar como uma besta cruel, que rapidamente foi em direção à cabeça, já que o demônio não estava cumprindo a 11ª promessa, então a habilidade nem de No Game no Life foi adiante para corrigir a recusa do perdedor. Um grito ensurdecedor de dor foi ouvido de Azuramaru quando a aura de Jason nem invadiu sua alma e o forçou a obedecer como perdedor. A alma de Azuramaru então perdeu o cérebro, pois o demônio logo parou de gritar, enquanto a alma de seu corpo ficou flácida e caiu na paisagem mental, perdendo sua inteligência, deixando apenas suas habilidades para trás. Jason viu que um dos corpos demoníacos mais poderosos foi deixado indefeso enquanto balançava a cabeça em decepção, mas então expressava alegria enquanto falava consigo mesmo. Desculpe, Azuramaru, mas tinha que ser assim. Afinal, não tenho intenção de deixar você usar seu poder para me causar angústia esperando pela chance de me apunhalar pelas costas. Mas terei certeza de usar seu poder para o que preciso, para criar uma arma verdadeiramente leal. Capítulo 60. Ponto de vista terceira pessoa.
Enquanto isso acontecia, a habilidade no game no life acabou, deixando Jason com um corpo contendo o poder da classe Demônio Negro, sem nenhuma maneira de operar. Enquanto isso acontecia, Alter Ego apareceu diante de Jason e falou com ele em um tom curioso. Olá, senhor. Tenho uma pergunta. Se você destruísse a mente demoníaca, como seria capaz de usar seu poder se ela não funcionasse? Sorrindo para a pergunta, ele olha para Alter Ego com um sorriso amigável enquanto invoca uma pequena luz azul enquanto fala com ela. Sim, eu sei disso. Mas eu tinha que garantir que Azuramaru não aparecesse para o que eu tinha em mente. Alter Ego, há uma maneira de eu usar o poder demoníaco, mas será sob uma nova administração, já que eu não posso exatamente confiar nesses demônios, pois eles estão tentando me apunhalar pelas costas. Alter Ego olha atentamente para a bola de luz enquanto inclina a cabeça enquanto responde sabendo que Jason estava segurando em sua mão com leve surpresa. Senhor, essa não é sua alma daquela individualidade que você recebeu de Rod Alma com sua individualidade, alma? Mas o que exatamente você vai fazer? Levantando a cabeça com um aceno, Jason concordou com o que Alter Ego concordou, assim como a bola de luz de sua alma enquanto ele gesticulava em direção à alma sem cérebro de Azuramaru, mas não antes de usar sua nova ordem na individualidade. Alma, enquanto falava, eu, Jason Bourne, individualidade, alma, serei capaz de me fundir com qualquer coisa compatível que contenha minha vontade. Enquanto ele esperava pela mudança, ele então começou a explicar o que estava acontecendo ao lado de Alter Ego, pois ela estava confusa sobre o que estava acontecendo. Corrija novamente Alter Ego, embora seja apenas uma duplicata da individualidade. Alma, o que estou prestes a fazer é dar ao Azuramaru idiota minha individualidade. Alma, já contendo minha vontade. O que acontecerá se algo que não contém mais uma vontade obtiver minha individualidade? Alma, contendo minha vontade. Quando ele terminou de explicar, foi quando o corpo do demônio logo se levantou novamente, mas os olhos dessa vez não estavam cheios de ódio ou aborrecimento, pois ele finalmente falou com determinação ao olhar para Jason. Chefe. Alter Ego olhou para frente surpreso ao ver o que Jason tinha acabado de fazer enquanto falava com claro fascínio pela cena. Você propositalmente fez a inteligência da alma demoníaca desaparecer enquanto removia a vontade dele e a substituiu pela sua em vez de usar a peculiaridade, alma, e já que a vontade de uma peculiaridade não pode ser destruída, a habilidade da peculiaridade, alma, de manifestar a manifestação da alma do usuário que está ligada à alma do usuário. Você propositalmente fundiu a alma do demônio sem vontade com a sua contendo sua vontade. Jason assentiu mais uma vez enquanto criava ou usava a técnica da fruta alma-alma de One Piece para recriar um Omi removendo a inteligência da alma e substituindo-a pela sua própria e no processo transformando a alma demoníaca em sua individualidade, alma, já que Jason fez Azuramaru ficar com a mente morta e não ter mais vontade, tornando-o uma poderosa alma em branco. Já que eles não conseguem aprender coisas novas ou mesmo resistir à peculiaridade de Jason, alma, eles efetivamente se combinam sem problemas. Como o antigo demônio da alma não tem inteligência nem memórias ou experiências da mente do usuário anterior, isso não afetará mais Jason, pois quando a peculiaridade, alma, retornar com as habilidades de Azuramaru, ele ainda acabará sendo seu verdadeiro eu após o retorno, com o bônus de obter as habilidades do demônio. Enquanto o demônio com a nova alma olha ao redor já tendo a alma de Azuramaru, ele se moveu enquanto responde ao seu original, A alma do demônio é um chefe poderoso e mais ainda as habilidades. Desejo retornar ao chefe inteiro mais uma vez, assim como pedir minha ajuda, senhor. Jason apenas assentiu com a cabeça enquanto trazia sua alma mais uma vez, enquanto o corpo do demônio contendo a peculiaridade, alma, caminhava com a alma tocando-a, deixando-se absorver sem problemas com os outros lados. Quando o retorno das peculiaridades aconteceu, Jason sentiu que algo novo se desenvolveu com a peculiaridade, alma, pois ela ganhou novas habilidades que ele reconheceu como suas. Balançando o braço para o lado, ele viu uma substância negra formada na mão quando viu que ativou sua peculiaridade, alma, para ver que a espada do antigo demônio da série negra Azuramaru apareceu diante de sua mão. Dando uma olhada na espada dentro de sua mente, Jason levantou a sobrancelha enquanto olhava para sua arma enquanto falava consigo mesmo. Espada, hein? Não quero desrespeitar uma arma clássica de anime. Eu estava mais pensando em algo diferente. Vamos tentar isso. Com outro movimento de sua mão, a individualidade, alma, foi ativada quando Jason se materializou em uma arma diferente, tão simples quanto um machado. Como ele viu sendo empunhado, agora sim. Ok, vamos ver se isso funciona fora do mundo, já que eu fundi a alma demoníaca com a minha. Ponto de vista de Jason. Retornando da minha mente, vejo que preciso usar minha individualidade, alma, pois consegui materializar a lâmina da espada katana e a balancei com facilidade. Então, acho que o demônio Azuramaru enlouqueceu. Acho que a alma recebeu uma grande atualização, pois agora é capaz de fundir outras almas. Dizer isso em voz alta, acho que estou segurando uma lâmina muito literal que é feita da minha alma é algo bem perigoso. A verdadeira questão é quão perigosa minha peculiaridade, alma, pode ficar agora que ela pode se transformar em uma arma. Olhando para as armas restantes das séries negra que são Gekouin e Kizeiko, posso ver que essas são as armas poderosas restantes aqui. Há muito poucas por aí, mas posso ver que elas têm níveis de poder mais baixos com minha peculiaridade digitalização? Pena que o único engrenagem amaldiçoada que eles produzem são apenas espadas, machados e até arcos. Nenhuma metralhadora, pistolas, rifles, martelos ou metralhadoras Gatling neles. Vai levar um tempo para eu usar minha habilidade no game no life, em cada demônio que eu tocar com minhas mãos, vai levar um tempo para eu terminar. Que eles também vão tentar se rebelar contra mim, já que All for One não pode funcionar aqui porque eles precisam ser orgânicos para eu roubar suas habilidades. Pode não ser o caso. Vamos ver se isso funciona primeiro usando a peculiaridade, alma.
Vejo que o corpo de Azuramaru reanimou quando começou a falar comigo. Olá, chefe, parece que você precisa da minha ajuda. Então, o que você precisa de mim? Bom, parece que ainda consigo fazer o corpo aparecer enquanto ele usa minha individualidade, alma, como meio para entrar em nosso plano. Olhando para o corpo de Azuramaru, decidi falar com ele e também dar-lhe um nome, já que o nome original é um bocado, ok. Você sabe que eu vou chamá-lo de Azura quando você sair para me ajudar nessa forma. Além disso, eu estava pensando se você pode usar minhas peculiaridades, já que você é uma parte de mim agora? Azura agora assentiu com orgulho enquanto começava a responder minha pergunta com confiança. Chefe, obrigado pelo nome Azura. Eu usarei esse nome com orgulho. Quanto à pergunta seguinte, sim, chefe, eu tenho a habilidade de suas peculiaridades, pois estamos conectados. Embora o termo apropriado seria empréstimo, já que as peculiaridades All for One e One for All agem como bancos para eu usar. Ok, então é assim que funciona com Azura agora usando minhas peculiaridades. Então seria muito mais simples para mim fazer a seguir. Com isso, comecei a falar com Azura para fazer as seguintes instruções. Ok, Azura, então você pode pegar as habilidades das almas dos demônios usando All for One. No processo, vendo Azura começar a colocar o dedo no queixo enquanto pensava nisso, ele deu de ombros para minha pergunta, mas então assentiu para pelo menos tentar. Com isso, vejo Azura começar a ir em direção ao Gekoin enquanto Azura apenas o segurava e assim como eu vejo a mesma luz de quando eu pego as peculiaridades dos outros. A luz logo desapareceu quando Azura então falou comigo. Senhor, eu consegui obter as habilidades do Gekoin. Parece que eu posso pegar coisas também. Você quer que eu faça o mesmo que quiser, Kill? Bem, eu vou ser uma droga. Parece que Azura pode roubar as habilidades de objetos diferentes de mim que eu posso roubar de seres orgânicos com habilidades. É porque Azura era um ser espiritual para começar, já que ele pode pegar as habilidades de outros seres como ele. Isso certamente mudará o jogo para o futuro, como RWBY ou mundos que usam energia da alma. Com isso Azura começou a fazer o mesmo processo com Kizekyo, pois ele rouba as habilidades dos caixões de Kizekyo e já pegou a habilidade de Gekoin de disparar vários projéteis baseados em energia. Enquanto todo o processo era feito, Azura boceja na cena enquanto ele começa a desaparecer, pois eu não preciso da ajuda dele agora que tudo está feito. Ah, ok, chefe, eu peguei todas as habilidades deles, então quando eu voltar para o todo, você deve ser capaz de usá-las. De qualquer forma, mais tarde, chefe. Assim Azura desapareceu enquanto eu sentia novas cargas de informação entrando na minha cabeça enquanto reconhecia as habilidades de Kizekyo e Gekoin. Acho que isso resolve o problema de obter o poder dos demônios para usar como meu agora. Agora que consegui o que vim buscar aqui, é hora de deixar este lugar, mas para onde exatamente preciso encontrar uma base de operação por enquanto? Estar em Shibuya não é uma opção por enquanto, pois outros membros dos soldados notariam algo errado quando os guardas fossem nocauteados. É hora de começar, pois o próximo passo deve ser um lugar onde eu tenha tempo de desenvolver alguns testes contra os vampiros, mas também encontrar os outros 3 anjos. Eu já sei onde Yu está dentro do território vampiro insanguíneo que existe no mundo de Serafim do Fim, e é a 3ª capital e 3ª maior cidade do mundo vampiro. Localizada abaixo da cidade em ruínas de Kyoto, é o lar de nobres vampiros proeminentes, como Ferid Batori e Cruel Tepes. A 6ª trombeta é introduzida aprisionada dentro de uma barreira mágica dentro do laboratório subterrâneo da antiga mansão de Guren na província de Aichi. A 5ª trombeta Mirari Kimizuki, segundo minha memória, 3 anos depois, em 2015, Mirai fugiu com X0, embora ele tivesse que carregá-la devido ao vírus, que a deixou fraca demais para se mover, dificultando as coisas para seu irmão mais velho ao longo do tempo. Já que falta um ano para Yu escapar, Mirari ainda deve estar em algum lugar no Japão com seu irmão cuidando dela da melhor forma possível, junto com o vírus que a está prejudicando. Tenho muito o que fazer, acho que é hora de sair deste lugar logo. Felizmente para mim o Japão é o mesmo mundo que o meu. Ainda bem que memorizei os sites de lugares ao redor do mundo com localizações geográficas. Se eu fosse conseguir um lugar que pudesse ser uma boa base de comando, então a melhor aposta seria ir para Sanomiya. Esse lugar é um distrito da cidade em Serafim do Fim Sanomiya. Kobe é uma área de refúgio para humanos não associados ao exército imperial demoníaco japonês. Eles fogem dos cavaleiros e vivem seus dias em terror. Perfeito. Pelo menos neste mundo, não preciso mais me esconder, já que este lugar é um lugar de terror ambulante. Mas se as pessoas estão se unindo a uma pessoa com poder, elas podem se sentir aliviadas por ter alguém assim por perto. Além disso, posso inventar a desculpa de que estava usando meu engrenagem amaldiçoada ou avanço da tecnologia, já que as pessoas não sabem como. Além disso, preciso começar a trabalhar em vários projetos que preciso terminar o mais rápido possível. Talvez eu devesse criar algum tipo de força de combate robótica para ajudar a combater os vampiros, assim como fornecer uma mão amiga para a humanidade. Além disso, as informações sobre os projetos dos programas e ilhas seriam ideais para criar um lugar seguro para eles. Usando minha peculiaridade portão de dobra, comecei a me mover dentro do portal para ter certeza de que ele estaria localizado no céu acima de Sanomiya, já que precisarei de tempo para deixar tudo pronto. Saindo para ver o ar fresco, ainda em modo furtivo, vejo o distrito destruído de Sanomiya, enquanto todos os prédios estão em péssimo estado, com musgo crescendo neles. Mas consigo sentir que há pessoas por perto. Se eu quiser fazer meu grupo, preciso recriar um refúgio para as pessoas aqui e usar minha peculiaridade overall?
É um poder ideal para ajudar a devolver os edifícios aos seus estados adequados. Embora a falta de energia e encanamento seja um problema, junto com a comida com a vida vegetal assim. Além disso, preciso descobrir qual é a fraqueza desses cavaleiros do apocalipse junto com os vampiros, bem como desativar seus equipamentos. Além disso, essas armas de vampiro são feitas com coisas muito mais fortes do que as que os soldados em Shibuya tinham. Vou precisar encontrar os projetos moleculares assim. Por enquanto, embora eu ache que é hora de uma revolução, é hora de começar a trabalhar.